Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? Sabe que hoje nós vamos começar a nossa primeira página com um assunto que com certeza vai surpreender todo mundo. Eu tenho particularmente as minhas dúvidas sobre a validade de se revelar coisas de pessoas que já morreram, que não estão mais aqui para contar ao lado delas da história e que se levaram algum segredo com elas para o túmulo, que lá ficasse, como essas pessoas, esses segredos ficassem, porque se quisesse ter revelado, teria revelado, lógico, né? Há muito tempo atrás. Então, não estou criticando, não estou julgando, é só uma opinião, é muito pessoal isso mesmo, é uma coisa que eu ainda tenho que refletir a respeito. Agora, jornalisticamente, é válido, não é? E é o que vai acontecer em relação à vida sentimental de Hebe Camargo. Hoje no site UOL, inclusive, tem uma reportagem, depois vocês leem lá na íntegra, onde é feita uma revelação sobre quem foi a maior paixão de Hebe Camargo nos últimos anos, né? E foi o ídolo sertanejo, coisa que ninguém poderia imaginar. Para mim, a verdadeira grande paixão da Hebe, assim, incubada, enrustida, apesar de todas as brincadeiras, era mesmo o rei Roberto Carlos, né? E depois teve um outro cantor que a gente soube que ela teve um romance com ele, um cantor romântico, outro grande nome da música também, mas a coisa durou o tempo que tinha que durar. E ponto, não se sabia muito mais além dos casamentos, aquela coisa toda. Agora, o que vem à tona, revelado pela diretora dela de muitos anos, a diretora do programa dela, que todo mundo conhece, a Aurora Prado, é que a Hebe Camargo foi apaixonada pelo cantor sertanejo Chitãozinho. Então, isso é uma coisa que a gente sabia que eles tinham brigado feio, na verdade. Que o Chitão e a atual mulher dele, ainda hoje, não é? A Márcia, ex-Banana Split, tinham processado a Hebe Camargo. Era esse o ponto que a gente sabia, até aí. E olha que a gente é do meio, para vocês terem uma ideia de como isso era segredo mesmo, não é? Me lembro que na época da briga eu ainda fazia coluna. Aí o pessoal me ligou e falou, olha, o Chitão fez isso, fez aquilo, tananana. Parecia uma coisa totalmente profissional ou uma traição de um amigo, um amigo que não tivesse sido leal com a Hebe. Por aí, nunca passou desse tipo de coisa. Porque no ano 2000, vocês se lembram, acho que era o auge de uma novela da Globo que tinha a Giovanna Antonelli como a Capitu. Lembra disso? Eu acho que era Por Amor ou Laços de Família, era alguma coisa por aí. E a personagem da Giovanna Antonelli era uma garota de programa, né? E nessa época foi quando o casamento do Chitãozinho começou a ir por água abaixo oficialmente, porque parece que já havia crise, eles já não estavam mais juntos efetivamente, essa coisa toda. Eu me lembro que a Hebe levou ao programa dela a Adenair, que também veio muito ao nosso programa. A Adena é uma pessoa muito legal. Ela foi ao programa, né, conversar com a Hebe sobre o final do casamento, com o Chitão, e a Hebe no final diz que as coisas eram assim, que muitos homens largam a mulher e os filhos porque pensam que se apaixonaram por uma Capitu. Na época que ele já estava, inclusive oficialmente, com a Márcia, ex-Banana Split. E daí o Chitão ficou extremamente magoado, né? Ele e a mulher optaram por um processo, e o processo correu anos e anos. Esse processo correu até 2012, porque olha só como é a vida, gente. A Hebe morreu num dia, né? Em setembro, no dia seguinte saiu a sentença que ela teria que pagar a indenização para o casal, sim. Seria uma indenização de mais de R$200 mil. Se eu não me engano, R$223 mil ela teria que pagar. Mas parece que a essa altura a briga já tinha sido superada, que tanto o Chitão e a Márcia já tinham mesmo feito as pazes com a Hebe, tudo tinha ficado lá 10 anos. Mais de 10 anos atrás.
Então, foi uma coisa dessas que foi assim, na verdade, que terminou essa história. Então, se sabia da briga, nunca se soube da paixão. Nunca se soube, inclusive, talvez, se o Chitão quiser falar a respeito, de que possa ter havido alguma coisa, ou se ficou no nível da paixão platônica mesmo. Mas o que a diretora Aurora Prado admite, conta, é que realmente a Hebe era apaixonada pelo Chitão. E ela diz, ela gostou muito dele mesmo. Estou falando, se vocês quiserem saber mais detalhes, é só acessar lá essa reportagem, que olha, mesmo após cortar relações, Hebe era apaixonada por Chitão, diz a diretora, viu? E tem um trecho em que ela diz assim, olha, na época, a Hebe recebeu no palco do seu programa, Adenair, isso eu já contei aqui para vocês, né? Mas tem um momento em que ela fala, foi apaixonada, mas muito. Ela gostava dele, diz a diretora, diz a Aurora Prado, em relação a essa história de Hebe Camargo, né? E essa história da Hebe vem à tona agora, pega todo mundo de surpresa, ninguém imaginava, claro, ela tinha direito de se apaixonar por quem ela quisesse, né? Foi uma história, pelo jeito, tumultuada, com muitos sentimentos contraditórios, no meio de uma briga danada, que só acabou um dia depois dela ter morrido, na verdade, né? Em termos judiciais, parece que entre eles as coisas já tinham sido superadas, e agora é que isso vem à tona, bem na época em que a mansão dela está à venda, não mais por 15, 20, 60 milhões, como chegou a ser cogitado, mas por 8,5 milhões de reais, né, que vem aí o filme sobre a vida dela também, deve vir um musical, deve vir a biografia, tem muitas coisas, porque ela vai continuar sendo sempre a rainha da TV brasileira. O que eu falei no começo aqui da nossa história é exatamente isso, da validade de se revelar uma coisa dessas ou não. Eu acho que, né, sei lá, eu fiquei pensando na Hebe, sabe? Fiquei pensando assim, puxa vida, se ela nunca falou isso pra ninguém, então se ela não quisesse que ninguém soubesse. E se alguém tivesse que saber, que fosse contado por ela, né? Agora, ela não tá mais aí e vem essa bomba, eu não sei, juro pra vocês, eu fico em dúvida com a minha cabeça e com o meu coração, porque ela tá sendo exposta, a intimidade dela tá sendo exposta, né? E eu fico achando que não devia, de verdade, era um segredo dela, que ela levou com ela e devia ter ficado assim, nesse ponto, acabou aí, sabe? Mas é uma coisa que ainda preciso pensar a respeito, a notícia pegou a gente de surpresa, mas eu acho que não devia ter falado, viu, Aurora? Não devia mesmo, não precisava, né? Não sei se o Chitão vai querer falar a respeito, vai querer tocar nesse assunto, ou a Márcia, vão deixar por isso mesmo, até em respeito à memória da Hebe Camargo, mas que isso ainda vai dar muito pano para manga, Isso agora que foi revelado pode entrar no filme também, não é? Mostrando esse lado sentimental, a vida amorosa da Hebe Camargo, não é? Todas as paixões da mulher mais famosa da TV brasileira. Então, tá aí realmente. Agora, que ela nunca contou, que ela nunca deu nenhuma indireta, nada mesmo, né? Isso ela guardou com ela direitinho. Ela chegou a falar uma época só, por isso que eu achava que ela tivesse mesmo uma paixão incubada pelo rei Roberto Carlos, porque ela chegou a falar que na época da Jovem Guarda, isso eu me lembro, mas isso foi dito por ela quis expor esse lado, né? Que ela tinha tido a chance de ter namorado o Roberto, ter tido um romance com ele na época da Jovem Guarda, porque lembra, a fama do rei era uma coisa danada de pegador, né? E naquela época parece que pintou um clima e ela não foi adiante. E era uma coisa que ela tinha se arrependido a vida toda, mas nutria por ele um carinho enorme. O romance parece que não pintou por pouco, porque ela não teve coragem de ir em frente de verdade, mas que o clima tinha acontecido sério mesmo. Então, vocês ficam aí com essa informação, não é? Revelada a maior paixão de Hebe foi o cantor Chitãozinho, na verdade, tá? Agora, girando a nossa roda, vamos falar do caso da Sandy, sobrinha do Chitão, porque, na verdade, o que acontece, gente? A história do show, do fã ter puxado o braço dela como puxou, a menina quase foi pro chão, a coisa ali poderia ter sido mais sério ainda, ele chegou a machucar o braço dela, ela fez o restante do show
não é? Com dor no braço, porque o tranco que ele deu, a puxada que ele deu, foi muito forte. E ela, para tentar escapar, ela ainda entortou o corpo. Então, o braço deu uma ida para trás lá e deu um mau jeito, uma coisa que ficou lá, ó, tá vendo? Ela ainda consegue, ela puxa para conseguir se soltar dele e os seguranças levando ele em frente. Ontem a gente ainda falou aqui sobre essa história. Os seguranças agiram rápido, sim. Eles vieram lá do fundo porque eles já viram o cara vindo pela frente. Eles vieram por trás e conseguiram pegá-lo antes dele chegar até a Sandy. Mas eu falei isso ontem, não é suficiente esse tipo de esquema de segurança, não é. Porque o cara aí, ele estava desarmado, mas ele usou a força física dele contra a cantora, né? Ela foi solidária, ela foi carinhosa com o fã. Ele veio, os seguranças levaram, quando ele estende o braço, querendo pelo menos um aperto de mão, ela vai lá e estende o braço e pega na mão dele. Foi suficiente para ele dar o puxão que ele deu nela, né? E aí a coisa é muito séria. Então, a partir daí, já está confirmado também que os shows da Sandy terão um reforço de segurança. A Sandy vai ter um esquema de segurança totalmente reforçado durante os shows, tá? É uma medida que eu acho válida. Eu acho que cada artista deveria pensar duas vezes e eu acho que o próprio pessoal especializado em segurança tinha que rever os planos, né? Tinha que rever todo o esquema que eles têm, porque não tem sido suficiente, gente. Vocês têm visto que alguns artistas, inclusive, já levaram lata na cabeça, já levaram pedrada na cabeça, já levaram celular na cabeça, lembra? Quando isso aconteceu, a coisa é séria, é muito séria. Então, eu acho que as empresas de segurança tinham que tentar agilizar, modernizar, fazer um esquema que realmente tivesse preparado para o pior dos fãs. Sabe uma coisa assim? Para aquele mais alucinado, que não pudesse chegar perto, que não tivesse acesso, que não pudesse atingir o artista de maneira nenhuma no palco, porque senão a vulnerabilidade é muito grande. Vocês veem aí, eles foram espertos, eles chegaram rápido, é a missão deles, eles cumpriram. Mas que se ele tivesse ali mais alguma coisa que ele quisesse jogar contra ela, ele teria conseguido tranquilamente. E aí, como é que fica? Então tá defasado, gente. Os fãs hoje estão muito mais agressivos, estão muito mais ousados, estão muito mais atrevidos. E o esquema continua sendo aquele de anos atrás, né? Quando as pessoas pareciam um pouco mais civilizadas e educadas, e mesmo assim já era um risco. Imagina hoje, do jeito que as coisas estão. Então é a sugestão, é o apelo, é a opinião, né, de quem vem acompanhando essas histórias há muito tempo e vê que a situação já passou do limite, que já está na hora mesmo de atualizar, de rever essa situação para poder dar mais segurança aos artistas no palco, tá certo? Isso é uma coisa que eu acho que a família dela, claro, com certeza, ela mesma, mas a própria equipe da Sandy pensou e que deve ser extensiva a todos os artistas. Cada um deve rever o seu esquema de segurança e exigir dos organizadores, né, e das empresas que cuidem da sua segurança alguma coisa a mais, porque o que já existe não está sendo suficiente de verdade, viu? Boa sorte aí para todo mundo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem o Silvio Santos deu aquela entrevista exclusiva para o nosso programa, que foi um sucesso total, muito divertida, muito legal. Mas ele estava saindo do Salão do Jaça com um novo visual, cabelo platinado, todos os fios branquinhos, aquele visual super legal com o qual ele gravou o programa e alguns quadros foram ao ar no próprio domingo, né? Hoje de manhã, gente, ele voltou para o Jaça. Uma amiga muito querida minha já tinha passado uma mensagem, tinha falado assim, isso ontem à noite. Falado, Sônia, pelo que eu conheço do Silvio, ele vai escurecer esse cabelo de novo. Ele vai voltar para o caju, ele não vai ficar assim. Foi só uma coisa, né? Uma vontade de experimentar, uma vontade de causar, e ele conseguiu. Ele vai voltar para os cabelos escuros, como ele já fez da outra vez, que ele ficou, lembra? Grisalho.
E não é que aconteceu, gente, ela sabia do que ela estava falando. Bom, conhece há anos e anos e anos. Aí o que acontece? Ele foi hoje de manhã para o Jaça e ele escureceu os cabelos de novo. Então, como a opinião estava dividida, muita gente gostou, eu gostei muito, achei muito legal, mas a outra metade achava que envelhecia, que ele ficava mais jovem, não é? Com aquele cabelo caju, que era tradicional, que ninguém conseguia imaginar o Silvio com outro visual. Essa outra metade do público agora pode ficar satisfeita, porque ele foi lá e voltou ao tom com o qual todo mundo estava acostumado. Inclusive, a gente já tem as imagens, a gente já tem as fotos que nós vamos mostrar para vocês agora. Vou colocar, eu não vi ainda. Aí foi o dia, não é, essas não são. Essas são de quando ele estava platinando o cabelo. Elas não são de hoje. Essa é, olha, ele já saindo do Jaça, o bochicho do nosso querido Vladimir Alves deu aí em primeira mão essa foto. Ele já saindo com o seu tradicional tom caju, que fica mais renovado, isso com toda certeza. Mas que os brancos eram um charme, eram mesmo, né? Eu tinha achado muito legal. Olha aí, bonita a foto, né? Ficou super bem. É o Silvio Santos que as pessoas estão acostumadas. E eu acho muito legal essa transparência também. A gente acompanha todo o processo. Ele quer branco, ele faz branco. Ele quer voltar pro caju, ele volta pro caju. E todo mundo ama da mesma maneira. Acho isso bem legal, né? Você não tem que criar um tipo que seja eterno, que nunca mude, não tem que se conservar o visual assim o tempo todo. Não, ele muda de gosto, como a gente muda também. Quando a gente muda a cor de cabelo, como a gente corta de um jeito, depois corta do outro. Tem gente que bota aplique, tem gente que tira aplique. Ele vai fazendo com o diferencial que ele não esconde isso de ninguém. Ele não faz tipo, ele vive de uma maneira muito à vontade, muito solta e sem ser rede social, de uma certa forma ele partilha isso com todo mundo, né? Através do próprio programa dele de verdade. Então essa é uma coisa muito legal. Tá aí o Silvio Santos, novamente cabelos cajus para alegria de metade da nação. A outra metade também não fica triste não, também gostava, é que curtiu o visual branquinho. Pensei que a gente fosse curtir mais, né? Pelo menos mais uns 2 domingos aí, mas não. Ele foi rápido no gatilho e já tá com um novo visual que realmente deixa bem renovado de fato. E é aquele que o pessoal prefere pelo jeito aí das reações agora que a foto de cabelo caju acabaram causando, né? Você vê que o pessoal queria mesmo que ele voltasse a esse tom, tá? Mas ficou dividido, ficou meio a meio aí, não tem tom. Tá aí o novo visual do Silvio Santos, viu? E olha aqui, gente, só para encerrar aqui a nossa primeira página, nós já estamos aqui com o Thiago Rocha. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sônia Abrão? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Vocês acharam aí do cabelo do Silvio? Eu não gostei, eu prefiro esse cabelo, o cabelo tradicional. Do branco. Não, você Donald gostou Trump, que ele não. escureceu? O escuro, muito melhor. Tá. Deixou o Silvio muito velho. Você achou muito velho. Gente, qual o problema de ser velho? Não, não problema nenhum de ser velho. Fofinho, não, mas a gente tá acostumado com o Silvio Santos, com aquele sorriso tradicional, o sorriso tá lá. Tá tudo certo, mas o cabelo tá... Não gostei. Com todo respeito, Jasso, um abraço pra você, pro Robson, pra todos, mas não achei legal. Mas ele não tem como, o cabelo tava perfeito, o trabalho do Jasso, do Robson... Não, o Silvio falou que ele foi lá e não tinha tinta, então compra mais tinta, não tem jeito. Oi, Felipe, tudo Boa tarde, bom, Sônia. Felipe Boa tarde, aqui com a gente. Eu gostei do cabelo branco. Achei lindo. Eu achei fino, contemporâneo, né? porque se o cabelo branco ele cai numa pessoa que é envelhecida, caída, carquilhada, aí sim fica velho, sabe? Mas no Silvio Santos, ele caiu perfeitamente bem, porque ficou contemporâneo, eu gostei, ficou extremamente atual, super bem feito. O Jasso e o Robson dispensa qualquer tipo de comentário, eles são excelências quando o cabelo, principalmente no cabelo do Silvio Santos, e aí você percebe que ele, mesmo com a cabeça branca, com os cabelos brancos, ele consegue ser o Silvio Santos, jovem, alegre, feliz, contemporâneo, cheio de ideias, vitalidade, e é isso que importa, né? O caju, obviamente, que agora nós já estamos acostumados a ver o Silvio Santos há anos e anos com o cabelo caju. Então, claro, quando você vê, se der até para comparar o cabelo branco com esse, acho que dá até pra gente dividir bem aí. Mas eu gosto dos dois, assim. Eu acho que os dois.
cabelo branco. Achei muito bonito. Eu acho que essa é só para os velhinhos se divertem. A outra no programa Silvio Santos inteiro. Mas olha, eu não falei para vocês que tava meio a meio, 50-50 aqui, ó. Realmente ele é do lado total, Sônia branca, feito uma vampira, batom vermelho, assim, era um horror aquilo, gente. Depois virei loura, depois cortei Joãozinho, como eu lembro dessa fase. Lembra? Você tava no SBT nessa Tava no fase? SBT, tava no SBT. Vermelho. Hã? Vermelho. Vermelho eu usei aqui na Rede TV. Ruivo, não era meio assim. ruivo, vermelho mas mesmo. porque era um comercial de tintura de uma marca muito famosa. Entendi. Eu fiquei acho que 2 meses daquele jeito, assim. Me mas estranhei bem, demais, o pessoal gostou, eu não aguentava me olhar no espelho, era muito assim. Não pela tintura, que era ótima, mas assim, por me sentir ruivo, que é uma coisa que eu nunca pensei na vida. Enfim, é isso, né? Vamos deixar. Olha aqui, gente, daqui a pouco, o desabafo do cantor Vitor, né? Não quis falar com a imprensa esse tempo todo, não quis esclarecer o lado dele dessa história de agressão. O Léo ficou sozinho no The Voice Kids, mas no show ele resolveu desabafar. E aí aquele desabafo que meio empurra a culpa nos outros, inclusive na imprensa, por tudo que acontece. Tá errado, mas já vocês vão ver. Pelo menos ele já tá falando sobre o assunto, já é uma grande coisa. Quem sabe ele logo tope uma entrevista, tá? E o padre Fábio de Mello vai entrar com processo, vai dar parte na polícia por causa desse fake do padre. E ele tá aí pedindo a ajuda do Jorge Lordello. Ele falou, se não resolver, o Lordello vai ter que resolver pra ele. E então, Lordello? O Lordello fica atento aí, né? Sobrou pro Lordello. Sobrou pro Lordello. E se resolver, vai ficar tão abençoado que vai ser uma coisa. Olha o que a Lúcia falou. 3 viram 4. Quem é que não quer, né? Liga já. Valeu, liga já. Bom, voltando aqui, saber se... O de Sônia Abrão, ó. não, Silvio Santos, ele já chegou fazendo mudança, viu? Mas depois eu falo. Sério? Acabei de receber uma informação aqui, eu só tô terminando de checar e eu conto pra vocês. Legal, lá vem bomba com o Felipe Campos, viu? Gente, olha, segundo o site RD1, Padre Fábio de Mello, mas eu vi isso no Instagram dele, ele postou esse tipo de coisa, quando ele descobriu que tem um fake, ele tem um clone, alguém se fazendo passar por ele. Tem uns que falam, olha, eu sou um fã-clube, olha, não é a tal pessoa, eu é que estou colocando esse material. Alguns se identificam e deixam claro para os seguidores que eles não são aquele artista, aquela pessoa que eles gostam, no caso, um padre, como é o padre Fábio de Mello. Tem aqueles que se passam pelos outros. Aí eu acho uma coisa criminosa. Aí eu não consigo achar que é simplesmente os clones, aqueles que gostam, que é homenagem, tem muito disso, né? Não é. Aí é má fé de verdade. E aí, quando ele viu isso, ele postou o seguinte, olha só o que o padre falou. É de cair os olhos da cara, como dizia Clarice Lispector. Soube que este perfil fake, pois não explica que não sou eu que o administra, além de postar coisas que de fato dizem respeito a mim, faz propaganda de tênis, recomenda lojas, é um site de compras. Olha a sacanagem, gente. Olha o tamanho da sacanagem. Então tá aí o texto o que o padre postou. E aí ele fala o seguinte, ele avisou que ele vai processar o autor do perfil. E ele diz, internet não é mais um território sem lei. Se a conduta não for mudada, nós teremos que acionar o querido Jorge Lordello, nosso especialista em segurança. Enquanto isso, por gentileza, avisem aos que não sabem, ironizou citando o apresentador da Rede TV, né, que é aí o Jorge Lordello, que diz que vai apelar para o Lordello para resolver essa história. Padre Fábio de Mello faz sucesso nas redes sociais, já tem mais de 3.700.000 seguidores, isso somente no Instagram. E como tudo tem o bônus e o ônus, ele também é um dos usuários que mais tem fakes espalhados pelas redes sociais. É que existem fakes que não usam também, não avisam quem é, mas não usam a imagem da pessoa para vender coisas. Esse é um crime total, né? Gente, ele anuncia tênis, loja, site de compras, tudo se fazendo passar pelo padre. Tem que levar processo. E tem tudo garantia. com garantia. É original, primeira linha. Tudo 30 com no garantia. cartão, 50 de Nelo. Ô padre, não, pode ter certeza, se o Lordello entrar na parada, resolve. Operação de risco pro fake aí, com toda certeza, né? E os fakes, eles são mal intencionados mesmo, porque você coloca lá, e aí quando você vai ver, até parece.
Mas se você quer fazer um fã-clube, uma homenagem, coloque assim, Instagram original, embaixo da descrição do perfil. Porque quem te seguir já segue sabendo que você é um fã-clube e não o perfil verídico. Por quê? Se você pode seguir o original, você não vai seguir o genérico, né? Eu tava com uma pessoa que tinha minha foto mesmo, idêntica à do meu Instagram original, e ainda o logo da Rede TV. Aí eu passei uma mensagem, quer ser processado? Aí sumiu, entendeu? Porque não pode, gente, não pode, é um absurdo isso, É muito engraçado porque eu nunca vi fake nem do Papa, muito menos do Padre Antônio Maria. Eu nunca vi. Agora do padre Fábio de Mello, insistem em fazer fake. Porque eu ainda acredito que ele se coloca muito na vitrine. Muito na vitrine e ele se coloca de uma forma muito pop, sabe? Muito estrela de ser. Mas assim, e talvez gente mau caráter, não, tudo bem. Mas daí você também dá a oportunidade para que as pessoas criem. Mas você também não a mesma coisa que justificar que uma mulher foi atacada porque ela estava de mini saia. É a mesma coisa esse argumento. Não, acho que não. Você pode olhar e não pode pescar. Claro. Por favor, não. Por favor, não. Boa, Sônia Abrão. Por favor, não. Tá bom, esquece. Deixa o padre. Felipe, eu acho que você tem inveja do padre. Eu invejo do padre? Porque o padre tem 3 milhões e meio de seguidores. Não, 3,700. 3 milhões e 700 mil seguidores. Vai ver que ele compra. Não. Ué, do jeito que é. A Sônia até engasgou, coitada. Que absurdo, Felipe, para. Você vai ter que se confessar. Vai ter penitência da braba aqui, viu? Muito louco. Eu só acho que ele se coloca demais na vitrine. E gosto do padre. Ou se não gostasse, então... Eu acho que você tá bem. Acho ele interessante, acho ele um cara... Ele é bonitão, ele é todo galã e tal. Mas ele gosta de lançar livro, ele gosta de fazer novela. Ele tá no da alto. novela eu não gosto. Já entrou em Carinha de Anjo. Gente, eu não sei porquê, se ele vai entrar como ele mesmo. Sônia, tudo bem, mas o padre tem que ir lá fazer a missa. Ele tem que... Mas está no contexto da história, tem um outro padre lá que é tão legal, tão avançado, tão moderno quanto ele. Tudo bem, então pega quer homenagear o padre Fábio de Mello? Então pega numa agência de modelo e fala assim, preciso de um modelo de um ator com essa fisionomia, com essas características. Nossa, eles são da Inquisição, Deus me livre. Eu acho que padre fica na igreja, porque se ele quiser ser ator, aí ele fala assim, deixa eu só fazer um negócio, vou abdicar batina. É porque sabe por quê? Marcelo Rossi fez até filme, meu. Sabe, o da Virgem Maria. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Em todas as vezes que nós estamos comentando do padre Fábio de Mello, isso me ocorreu agora. A gente nunca mostra o padre, por exemplo, fazendo uma missa ou fazendo alguma coisa que seja o contexto do padre. Ou ele está lançando livro, ou ele vai fazer carinha de anjo, ou o fake no Insta, ou não sei o que. O que é para ele fazer verdadeiramente, que é ir lá e fazer uma missa e mostrar para a imprensa, e mostrar verdadeiramente o que ele é, isso ninguém sabe, a gente não vê, eu não vejo. Felipe, olha, um beijo pro padre Antônio Maria, pro padre Zezinho, padre Marcelo Rossi. Zezinho, tá vivo? Tá, graças a Deus. Um dia uma criança me parou. Lembra dessa? Lembro. Padre Zezinho, olha, estudei muito com as suas músicas. No programa também. Não, o padre Fábio de Mello, inclusive, fez vários casamentos aí, de batina, de tudo. Do Eric Johnson, inclusive. Esse é um dos que eu me lembro, mas ele fez vários já. Eu só acho que assim, uma coisa é uma coisa, o padre pode cantar, ele pode rezar missa, pode ir na televisão rezar missa, pode lançar CD, pode. Agora não pode fazer novela. Mas é uma participação. Aí vem aquelas beatas loucas que quer beijar na boca do padre, eu quero ver o que ele vai fazer. Olha, aí sim, aí é bonito, olha só. Ele não foge do sacerdócio. Então, aí mostrando, aí ele podia começar a mostrar mais esse lado dele sacerdote. Aí sim, aí eu acho que daí eu começo a entender um pouco mais o que ele quer verdadeiramente mostrar. Porque por enquanto, eu acredito que ele quer mostrar o talento dele, alguma coisa ele está querendo mostrar fora ser padre. Sônia Abrão, eu concordo com o Felipe. Tá bom, então aqui todo mundo é livre para expressar a sua opinião. Pode gente fazer fica trocando tudo. pontos de vista. Pode fazer tudo, só não pode... Fazer novela.
Não, dali a pouco... fazer filme, como fez o padre Marcelo Rossi? Ó, você quer ver uma coisa que eu também acho que não pode? Que? O padre começar, vamos apresentar o programa sertanejo, vem pra cá, fulano, não gosto, não acho que... Entendeu? Acho que existem outras formas. Tá falando do padre Chapeludo? Padre Alessandro Campos. Já vai o recado também, padre. Respeito você. Tá tudo certo. Vamos mas todo mundo pro inferno. Ou você quer ser... O Dalai Lama participou do Masterchef da Austrália, informação de Margarete Abrão, que entende tudo disso. Deve ter queimado, deixou queimar. Não pode, deixou queimar tudo. Deixou queimar. Por quê? Porque senão a gente fica numa verdadeira sinuca de bico e fala assim, gente, mas peraí. O que eu faço? Para trabalhar na televisão eu tenho que fazer jornalismo, tenho que fazer comunicação, aí não, pera, eu posso ser padre, aí posso fazer um programa sertanejo. Isso. Aí, calma, pera aí que tá tudo muito louco. Entendeu? Acho que tem que definir o que você quer. Se você quer ser padre, padre é para rezar missa. Tem gente que é versátil, tem múltiplos talentos, ele é um comunicador. A novela é para criança, para um público infanto-juvenil, o maior sucesso, Carinha de Anjo no SBT. Não, é linda a novela. Por que ele não pode? A presença dele eu acho que inspira uma coisa de fé. É importante, tanto que a novela tem um personagem que é um padre também, poderia ser um pastor, poderia ser um pai de santo, poderia ser um Dalai Lama, poderia ser qualquer figura que nos remeta, faça uma ligação com o plano espiritual, que é importante, que às vezes a gente, na nossa tribulação, na nossa luta pelo pão de cada dia, só pensa no material, porque por conta da luta pela sobrevivência. Agora, eu acho importante sim ele usar todos os canais, onde a figura dele já remeta a ligação com Deus. Por que não? E por que eu não posso rezar missa? Mas então, é diferente. Então é diferente. Fazer a missa de domingo? É diferente, gente. Peraí, ele não está indo lá como um galã, ele não está indo lá com a personalidade de um outro padre, fazendo o mocinho da novela, ele não está. Ele está como ele mesmo. Então você pode ser o Thiago Rocha no seu galinho, lá sem ficar... Claro, como fiel. Tá certo. Pois tá. é. Nesse ponto você tá certo, mas no outro ponto eu dou razão pro Felipe. Não tem jeito. Então. Padre é na igreja, padre não é na novela das 6. Eu também acredito assim. Gente, século XXI, as coisas mudaram. Não. Vocês precisam ler um filósofo muito importante, que infelizmente morreu há pouco tempo, onde ele fala que a gente vive hoje num mundo líquido. O que é esse mundo líquido? Que é o mundo líquido? Tudo sem aquela coisa de segurança. A gente vivia num mundo onde cada um tinha sua posição estratificada. Era uma prisão, mas todo mundo se sentia seguro. Estou falando do Zygmunt Bauman, que infelizmente foi embora. E hoje ele diz que fica pra gente a missão de encontrar um novo mundo, alguma coisa que seja tão líquido, onde tudo se mistura, onde não tem as fronteiras delimitadas, onde a gente está num verdadeiro oceano e as pessoas consigam se sentir seguras. Esse é o próximo desafio da humanidade. Então é por isso que vocês querem se agarrar a determinadas coisas, porque fora disso vem a insegurança. Onde é que a gente vai se agarrar? Gostou da minha aula? Nossa, Sônia, eu vou bater cabeça pra você. Não vai bater cabeça. Como é que bate cabeça? Me ensina pra bater cabeça pra Sônia Abrão. Bater cabeça? Põe barulho de atabaque, gente. Não, já tá tocando, falando do padre mesmo, bater assim, ó. Ó, minha mãe, a bênção da senhora, viu? Não tá aparecendo nada. Cadê, gente? O que você tá fazendo? Ele tá batendo cabeça. Pra você? Cabeça, agora vem pede, é pra pede mim? a bênção. Maravilhosa. Tá. É isso? Fala, e quem faz isso? Quem? Qual a religião? Geralmente... Não, é o pai de santo que bate cabeça? Não, são os filhos de santo. São os filhos, tá. São os filhos ou pro pai ou pra mãe de santo. E você é filho? Eu sou. Ah, tá, que legal. Muito legal. Bom, gente, já a gente volta e nós vamos falar do quê? Do Vitor. A gente vai colocar o desabafo do Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo. Achei que ele exagerou pro lado de quem não tem nada com isso, mas já a gente fala. Aqui. Acabando comigo, tá acabando tudo certo com você? nas redes sociais, por causa do padre, e eu ainda continuo falando. Padre, na minha opinião, é para celebrar missa. Pode celebrar missa na televisão, apresentar programa, isso você já de deixa, telenovela, tá por fora. Aí vem a moça e fala assim, ô Thiago, então nosso maravilhoso Ronivon está errado, porque ele sabe cantar e apresentar como ninguém. Ué, ele é comunicador, a formação do Ronivon é de comunicador, é de aviador, ele tem N
Ele começou, na verdade, como cantor. Eu acho que a comunicação dele foi se aprimorando durante o tempo. Ele veio num conceito extremamente novo, quando ele lançou o Mãe de Gravata lá atrás. Isso. E aí sim o negócio começou a percorrer. Mas o Ronivon, ele é cantor e hoje ele é um grande apresentador. Eu acho que se colocar ele tanto cantando como apresentando, ele funciona do mesmo jeito. O lance do padre é só dos dogmas, né? Só por isso. Aquela coisa de não casar, eu acho legal, e a função da nossa roda é muito isso, lá chamada roda de fofoca, mas na verdade a gente fica checando comportamentos dos outros e os nossos, os valores, as opiniões dos outros e os nossos, entendeu? E esse papo é muito legal. E aqui, vocês sabem, cada um tem direito a ter sua própria opinião. A gente conversa, a gente debate, a gente faz isso, mas cada um tem a sua convicção e vai agir de acordo com ela. E eu acho válido, tudo é válido. Vamos girar nossa roda, é o desabafo do Vitor Chaves. Vamos ver agora e a gente comenta. Foi num show, deixa eu ver, Biguaçu, né? Santa Catarina. Então, olha, gente, o que acontece? Um show em Santa Catarina, explica. Biguaçu, Santa Catarina. A pressão tá grande, né, Sônia Abrão? Todo mundo tá falando, o pessoal do bastidor deve estar falando, ô Vitor, se pronuncia, fala. Mas fala no lugar certo. Só que aí eu acho que aquela história ficou travada na garganta, ele estava com o microfone aberto, no meio do show ele decidiu se pronunciar. Alguns para ser mais exato. Caramba, gente. Bom, vamos conferir aí, né? Vocês vão ver direitinho, tá aqui também. Ele falou 2 minutos, então você já tem 2? Agora o desabafo do Vitor Chaves. Vamos lá. Porque a gente crê naquilo que a gente quer, né? Não é naquilo que é verdade, porque a verdade a gente nem conhece. E as pessoas que quiserem crer na minha verdadeira essência são as pessoas que conhecem o meu lado bom. Alguém disse assim, Vitor, você tem que ir até a mídia para se defender. Você só se defende quando você não admite o erro. Estamos do seu lado. E quando você tem a consciência limpa, não é necessário defender nada. Agora, quando a gente percebe um monte de gente xingando, julgando e condenando, na situação que eu passei, o que eu aprendi com isso foi que quando eu vi aquele tantão de gente xingando e condenando sem julgamento algum, eu percebi que a minha ficha caiu nessa hora e eu disse, já fui igualzinho a vocês, agora sou menos. Sinceramente, eu julgava tão fácil, condenava tão fácil quando via alguma coisa na TV, a qual eu nem tinha ligação alguma. Isso está sendo muito importante. O cara que me estendeu a mão na hora que eu estava bem debaixo d'água sem respirar foi o meu irmão. Tá aí, né, gente? Nós vamos comentar já. Eu entendo o seu discurso, Vitor, bonito, mas na prática não funciona. Já vamos falar a respeito desse desabafo. Deixa eu ler para vocês que de repente não conseguiram acompanhar com a legenda aí. É o seguinte, olha só o que ele falou. Ele começou dizendo assim, a gente crê no que a gente quer, né? Não naquilo que é verdade. O que é verdade a gente não conhece. As pessoas que quiserem crer na minha verdadeira essência são as pessoas que conhecem o meu lado bom, meu lado artístico e humano. No desabafo, Vitor explicou o porquê de não ter se pronunciado sobre o caso na mídia. E ele diz, você só se defende quando não admite o erro. E quando você tem a consciência limpa, não é necessário defender nada. Quando eu vi aquele tantão de gente condenando sem julgamento algum, eu percebi que a minha ficha caiu nessa hora e eu disse, já fui igualzinho a vocês, agora sou menos. Sinceramente, eu julgava tão fácil, condenava tão fácil quando eu via alguma coisa na TV com a qual eu nem tinha ligação alguma. Isto está sendo muito importante. O cara que me estendeu a mão quando eu estava bem debaixo d'água, sem respirar, foi meu irmão. Eu agradeço muito. E assim ele encerra a declaração. Me impressiona e eu acho que dá para passar para a gente o sufoco total do Vitor nessa situação, tendo ou não razão,
quando o mundo caiu na cabeça dele, é essa descrição que ele faz, gente, que é sufocante, né? Ele debaixo d'água, sem respirar. Olha, o cara que me estendeu a mão quando eu estava bem debaixo d'água, sem respirar, foi o meu irmão. E é a angústia que tranca a respiração, que tranca o peito, que tranca tudo, que você sufoca. Então a barra para ele pesadíssima. Isso com toda a certeza, né? Acho que o Vitor tinha sim que se pronunciar claro, numa coletiva de imprensa. O discurso é bonito, mas não funciona. Não funciona. Ele só coloca mais lenha na fogueira. Exatamente. Entendeu? Ao invés de você jogar água, você está jogando um balde de querosene e aí a história fica muito pior. O que o Vitor poderia fazer? Ele tem uma assessoria de imprensa competente, ele tem uma gravadora que é competente, ele trabalha na maior emissora de TV do Brasil. Trabalhado. Então, o que você pode fazer? Juntar esses profissionais que são experientes e ver o que melhor. Tenho absoluta certeza que eles vão falar. Você precisa de um gerenciador de crise, você precisa explicar algumas falhas que tem aí, porque o quebra-cabeça ainda não está completamente feito. E o mais importante, porque nessa hora, Sônia Abrão, quando você tem uma emissora, que você está no calor do acontecimento e fala assim, ó, não, peraí, vamos editar, a vamos tirar... emissora foi atrás dele, né? Não, fantástico. Mas eles tiraram, na hora do programa, eles editaram o programa de... Ou seja, falaram assim, querido, deixa eu só dar um toque para você. Agora, ó, o problema é seu. Eles tiraram o corpo fora. Então seria muito importante que ele esclarecesse. Claro que ele pode achar que não... Ele achar é uma coisa, mas como funciona o mercado do show business é outra coisa. E o que você diz ali, quando ele fala que... pega aí pra mim, Sônia. Discurso de vitimização. De vitimização, mas ele diz aí, tem uma parte que ele fala aqui, a gente crê não é naquilo que é verdade, que a verdade a gente não conhece. As pessoas quiseram crer na minha carreira, a essência são as pessoas que conhecem o meu lado bom, enfim. Tem uma parte aqui que você leu que me chamou muito a atenção. Qual você quer? É que ele... Quando eu vi aquele tantão de gente condenando sem julgamento, é isso? Isso, igualzinho que foi no Ficha, sinceramente eu julgava tão fácil, condenava tão, enfim. Bom, enfim, mas o que acontece é o seguinte, eu ainda acredito assim, que ele deva vir a público e falar o que verdadeiramente aconteceu. Porque ele e lembrei o que é. Que é? Quando ele fala o que aconteceu, ele deu uma conotação assim, de esconderijo, né? Que eu vi algumas coisas acontecerem. Bom, tá aí, depois eu acho. Tá. Mas o que acontece é o seguinte, ele tem que deixar uma coisa muito clara. Ele é um ídolo nacional. Ele faz parte do show business e mais do que isso, Felipe. Quando ele tenta tirar o corpo dele que está aí, uma hora depois eu acho... Vê se é esse trecho aqui, caramba. Sinceramente, eu julgava tão fácil, condenava tão fácil quando eu via alguma coisa na TV com a qual eu nem tinha ligação alguma. Isso está sendo muito importante. Isso, é isso mesmo. E aí ele tenta tirar completamente o corpo fora da história. Porém, isso a gente deixa para quem? Obviamente que nenhum tipo de agressão vale a pena. Mas isso a gente deixa para as pessoas que não têm uma notoriedade ou que não têm um avanço com a imprensa, ou principalmente toda essa fama como você tem. Então, quer dizer, o que você disse vem cai extremamente por terra e não vale a pena e não funciona. Não funciona. Todos errados. Os certos são aqueles que se envolveram num drama que foi parar numa delegacia e virou manchete de jornal. Esses são os certinhos e os bonzinhos. Os que comentam, os que querem entender o que aconteceu, os que têm opinião a respeito e por que não podem ser dadas se a livre expressão existe e são dadas com muito respeito, esses são os vilões. Esses são os que estão prejudicando a situação. Exatamente. Isso me irrita, isso me cansa, a parte ruim somos nós. Mas o sujeito andar de jatinho, lancha, tal, não sei o quê, nós não temos participação. Então, se nós temos culpa em uma, manda o resto do lucro para nós, eu vou passar o número da conta da gente. E um discurso de anônimo, sabe? Como se ele não fosse uma pessoa... Como se ele não fosse um ídolo. É verdade mesmo, né? Ele está mal assessorado, mas vão aqui, vão trabalhar, vão ganhar dinheiro. Fechou. Mas é muito engraçado isso, Sônia, porque as pessoas, quando as coisas não estão boas, elas colocam sempre a culpa na imprensa. Mas é raro o artista que lembra que a imprensa existe e fala, olha, estou num excelente momento de carreira e eu devo também tudo isso a vocês. Porque a gente parece
entre o lobo mau e a vovozinha, nós somos sempre o lobo mau. A culpa é sempre nossa. E, Vitor, a gente só desconfia e a gente fica tão assustado quanto todo o público brasileiro, porque foi uma pessoa que dividia a casa com você, que decidiu ir na polícia e prestar esse tipo de declaração. Não foi jornalista que inventou, não foi vizinha que falou, foi a pessoa que dividia a casa com você numa das maiores instâncias. A mãe do futuro filho dele, que supostamente ele tenha chutado. É isso, é só isso. Bom, vamos girar a nossa roda, vamos falar de uma coisa que aconteceu de novo na cama do Matheus Massafera, que é onde ele entrevista os convidados, não é? E ele falou com o Luan Santana. Luan, o dia que você levar uma biaba do Lucas Lima, você vai parar com essa história de que você era apaixonado pela Sandy, porque não tem uma vez que ele não deu uma entrevista que ele não fala esse tipo de coisa, né? Mas tá bom, ele explica em que época da vida dele foi isso. Vamos conferir agora. Se você casar amanhã, ou não, também se casar daqui a um mês, como é que vai ser? Como é que você sonha esse teu casamento? Um castelo, cara. Castelo é massa. No Brasil? Castelo não. Daqui a pouco a gente fala. Me lembra não, mas eu acho que é legal, cara. Eu acho que o casamento num castelo tem uma magia envolvida, assim, que deve ser incrível. Uma vez eu estive no Castelo de Caras e a gente foi fazer uma sessão de fotos. E eu acho que tem uma magia, um clima muito gostoso, assim. Sim. Mas faltar dinheiro, nós vamos ali Os 4 perdidos de amor, eu, você, o Mariela. Um lugar diferente, inusitado, que tem a lua ou não, sei lá, de mar ou não, que você já fez amor. Agora a gente foi pro Quenoa, em Barra de São Miguel, Alagoas. É um hotel lindo, assim, bem pequenininho, e aí a gente ficou num quarto muito gostoso, assim, com a praia privada e tal. Ai, é do caramba. E já viveu um amor impossível? Tinha uma novela, cara, do SBT, chamava O Diário de Daniela. Que eu sou velho assim, vocês não conhecem? Eu não conheço, mas O Diário de Daniela, são escritas tantas coisas. Você lembra dessa? Mas você gostava da atriz ou da Daniela? Eu gostava dela, eu queria a Daniela pra mim, cara. Eu queria a Sandy também pra mim. Você vê como ele fala? Platônica, assim, que eu... Era uma coisa que, quando a gente é criança, tudo tem um peso muito maior. A gente sofre demais, né? Então eu rezava pra Deus toda noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Meu Deus, quando eu crescer, deixa eu casar com a Sandy. Maravilhoso. Eu falava assim, tipo, arruma um jeito dela não envelhecer mais, porque a Sandy era maravilhosa. Eu queria casar com o Júnior quando eu era pequeno. Ai, os dois já estão casados. Ai, o Luan queria a Sandy, o Matheus queria o Júnior, pronto. Olha, e você sabe que eu preciso contar, eu não sou baú pra guardar segredo. Matheus, um abraço pra você, mas ficou muito legal o implante que você fez capilar, ficou bem legal, viu? Sério? Não Ele fez um implante, ainda não revelou, mas ficou muito legal. Parabéns para o profissional que fez. Eu não sei se ele não revelou ainda por não ter tido possibilidade de conversar com a imprensa, mas foi excelente o profissional que você fez. Parabéns. Depois passa o contato, que é legal. Se ele ainda fosse seu amigo, mas tudo bem. Mas o Faro não falou que ficou legal? O Faro falou, ele ainda não tinha falado. Então, o que você se meteu com o implante dele? Esquece, gente. O Luan Santana está falando da novelinha O Diário de Daniela, que também fez muito sucesso. Ele queria ser a Daniela, é isso? Não entendi. Não, ele gostava da novela, ele gostava e lembrava da Sandy. A Daniela Lohan teve no nosso programa na época do A Casa é Sua. A gente recebeu muitas meninas que faziam as novelinhas mexicanas no nosso programa. E ela é uma graça. Hoje, inclusive, diz que ela virou um mulherão mesmo, que ela tá super linda, ela já era muito bonitinha. Era uma das paixões dele.
ele, a outra é a Sandy, e pronto, que ele rezava para Deus guardar a Sandy para ele. Não deu, né? Eu queria a Maria Joaquina, mas daquela versão lá. Sim, a Ludovica Paleta. Isso, exatamente. E ela é linda hoje também. Ela é linda. Porque tem umas que viram um caco, né, Sônia? Tem umas que era a bonitinha, depois vira um caquinho, né? A Ludovica, depois virou um A Ludovica Paleta é linda ainda, ela é uma mulher muito Agora, o Luan Santana, eu acho que ele tá na melhor fase da carreira dele. Eu só acho que ele tá indo por um estilo muito Thiago York, com esse cabelo, mas o Thiago que ficou no estilo dele, o Thiago veio depois. Não, ele já existia, eu fui no show do Thiago York. Que já era o Thiago York, justiça se faz. Porque, assim, eu acho, mas assim, os dois aparecerem, pra mim era o Luan antes. Eu acho que o Luan Santana, ele é um dos poucos artistas dessa geração que ele veio, que ele conseguiu sair daquela coisa do mocinho, do menininho, e foi passando, e agora ele está indo para um caminho mais adulto, conseguindo trilhar toda essa história, sabe? Transição muito boa, a transição que ele está fazendo o show é também. Muito legal. O show do Luan Santana faltava. Eu só não entendi se ele queria ser a Daniela ou a Sandy. Qual que foi? Que eu... Ele queria pra ele. Ele queria namorar o casal. Entendi. Com a Sandy. E o Lucas com a Sandy. E o Lucas não deve gostar, né? Você já imaginou? Quer? A cara do Lucas. Toda hora tem que ouvir isso. Cada vez que o Luan dá entrevista, ele fala a mesma coisa, vai acertar ele. É pior. O Luan canta uma música com a Sandy. É verdade. Entendeu? É verdade. Olha, daqui a pouco o Lucas vai mandar limar a participação da Sandy na tua música, Luan. Olha aqui, gente, do dia que você vai saber tudo no Rede TV News, às 7h15 da noite, com a própria Amanda e o Boris Casoy. Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. O Rede TV News começa logo mais, 7h15 da noite, comigo e com Boris. Nós vamos trazer os detalhes do pânico durante o sequestro de um ônibus perto da ponte Rio-Niterói, um dos lugares mais movimentados do Rio de Janeiro. Policiais patrulhavam a região quando perceberam o motorista do ônibus fazendo um sinal. 30 passageiros foram feitos reféns por pouco mais de 1 hora e o acesso da ponte foi interditado. Vocês podem imaginar a confusão e o trânsito que resultou disso. O criminoso, que estava em liberdade condicional desde 2015, usou uma arma falsa. A gente mostra o drama das vítimas desse sequestro. E você vai ver também a primeira operação da Lava Jato, depois das delações da Odebrecht, focou aliados de políticos. São pessoas próximas a senadores poderosos, como Renan Calheiros, Eunício Oliveira, presidente do Senado, e Waldir Raupp, todos do PMDB, e também a um senador do PT, Humberto Costa. Eles não foram alvos da operação, mas tiveram esses aliados, essas pessoas próximas, como alvo dessa operação da Lava Jato. E a reação internacional à Operação Carne Fraca. Hong Kong e Jamaica proibiram hoje a importação de carne brasileira e se juntaram à União Europeia, à China e ao Chile, que tomaram ontem medidas semelhantes. O presidente Temer voltou a falar no assunto e minimizou o tamanho do escândalo. Segundo ele, os números de frigoríficos envolvidos são insignificantes em relação à quantidade de empresas do setor no país. Mas ele prometeu punição aos frigoríficos em que forem encontrados algum tipo de mal feito em relação à carne, algum tipo de adulteração. Os detalhes você acompanha comigo e com o Boris, então, daqui a pouquinho no Rede TV News, às 7h15 da noite. Eu espero você e você, Sônia, a gente volta a conversar amanhã. Até lá. Até lá, Amanda Klein. Olha, não esqueçam, 7h15 da noite, Rede TV News, todas as principais notícias do Brasil e do mundo com Amanda Klein e Boris Casoy, tá certo? Bom, voltando aqui à nossa roda, daqui a pouco tem Sandro Pedroso, ele vai falar sobre o relacionamento dele com o Leonardo. O pessoal quer saber, eu acho que é a Cintia Lima que está entrevistando o Sandro, e ela pergunta se ele, porque ele tinha aquele irmão cantor, lembra? Ele também é do interior, se ele já cantou alguma vez com o Leonardo. E ele fala a esse respeito. Já vocês vão conferir tudo isso aqui no nosso programa. E olha ele com o filhinho, que lindo, né? Esse aí muito lindo. Aquele bebê que a gente mostrou. Aquele bebê nasceu. que já fez 1 ano, acabou de completar 1 aninho. Vamos girar, a gente volta já. Digital e o melhor, hein? Totalmente grátis, tá certo? Bom, voltando aqui aos nossos assuntos, Sandro Pedroso, né? Pedroso ou Pedrosa? Pedroso, o Sandro, conversando com a nossa repórter Cintia Lima, ele fala do trabalho como garçom, por que ele não está na televisão, em uma novela, e como é o relacionamento dele, de genro e sogro, com o cantor Leonardo.
Era difícil, lembra a situação? Depois foi amenizando. Como é que tá agora? Ele conta pra gente, vamos conferir. O A Tarde é Sua bateu um papo muito especial com o ator Sandro Pedroso. E pela primeira vez ele fala da sua relação com o sogro, o cantor Leonardo. Fala também que para cuidar do filho, para colocar dinheiro em casa, ele continua trabalhando como garçom e não tem vergonha disso. Vou ser bombardeado. Não, você tem medo? Não. Você lida bem. Não é? Jogo de cintura você tem. Com certeza. Mas ela fez, não Sendo fez. papai esse jogo, tá mais ainda? Ué, não durmo mais, na verdade. Minha coluna acabou, tô uns 20 anos mais velho. Mas muito feliz. Cansado, mas feliz. São noites diferentes, né? É uma nova rotina. Não compensa. Quando ele sorri pra gente, eu não sei pra quem olha. Eu hoje sou um homem mais realizado, entendeu? Não tem como explicar, é meio clichê falar, porque eu tinha vários amigos que me falavam, Sandro, você vai ver quando você for pai. Eu nem, A festinha de um ano. Meu objetivo dele, não era ser pai, meu sonho é ser pai. Claro, aconteceu e foi muito bem-vindo, mas às vezes eu tento explicar para meus amigos, caras, a única coisa que me completa hoje, eu não consigo me ver antes sem ser pai. Eu sinto, ele é minha continuação, né? E o que faz você sorrir mais, ser pai ou ter o Leonardo de sogro? Pá. Pode sorrir mais, porque é divertido. Não, ele é demais. Ele é? Ele é demais. Qual é a sua relação com ele? Cara, minha relação é ótima. O Leonardo é um cara sensacional. Eu não tenho nada o que falar dele. É uma pessoa incrível. História muito bonita também, né? História de vida, de família. Então, tenho o maior respeito, carinho por todos eles, pela família dele, dela. Você era fã de Leandro Leonardo? Claro, demais. Todo mundo. Eu sou do interior do Paraná, sou sertanejão. Devia ter sido cantor sertanejo, né? Eu podia fazer a segunda voz de alguém, né? E um cantor. Primeira porque que eu não canto. uma ajudinha. Gente, tô procurando uma dupla que faça a primeira voz, então entre em contato comigo no meu Instagram. Né? Sua casa, em churrasco de família, você nunca arriscou cantarolar com o Leonardo, tipo voz e violão? Não dá. Nem brincando? Ah, mas você vai cantar do lado do monstro sertanejo daquele? Com ele você pode desafiar. Só acompanhando. Né? Cara, assim, eu vivo um dia de cada vez, né? Eu tenho meu trabalho como ator, é uma profissão muito estável, eu tô desempregado. Na verdade, agora que eu recebi uma notícia, na verdade, hoje, eu vou começar a ensaiar uma peça de teatro. Graças a Deus. Tá vendo? Você vê? Com Luísa Tomé. Ó, Mônica Carvalho. E a Flavinha Viana. Tudo certo. Convidadíssimos. E à noite eu trabalho de garçom nos restaurantes. Quiserem me ver, é só. Claro. Tem um filho, né, Linda? Então. Mas hoje tá de folga? Hoje eu tô de folga, segunda-feira. Hoje já o Caio, a Camilinha, meus amigos. Então... Como assim? Demais, nossa. Não, mas gente, eu recebi muita crítica, todo mundo falando do meu trabalho como garçom. Eu acho que é uma profissão digna como qualquer outra, entendeu? Tanto o limpador de rua, o padeiro, o ator. A gente acorda cedo, sai pra trabalhar, pra levar o pão pra casa, entendeu? E, pô, o país que a gente vive não está fácil, então a gente tem que, né, principalmente quando as famílias têm filhos, então a gente vai se virando e não... Né? Então, vamos que vamos. E como a nossa profissão é muito estável, hoje você está bem, amanhã não está, então você tem que... o importante é você não se deslumbrar. Sempre me perguntam assim, mas antes você estava não sei aonde, na ilha não sei do que, no helicóptero, no avião, mas é assim, hoje você pode estar, mas você pode não estar. Então, você tem que estar com o teu emocional muito bem estabilizado, né? Seu estreia. Graças a Deus. Em abril, estreia a peça, estaremos lá, mas antes um drink lá. Com certeza. Vamos lá, quando quiserem essa semana, estão convidadíssimos. Obrigado, fica um beijo primeiro. Beijo na família. Beijo, obrigado. Valeu, galera. Beijo. Muito legal, né? Muito pé no chão, isso que é importante. Ainda mais a responsabilidade de ter filho para sustentar. É uma coisa muito séria, bota a pessoa no eixo, né? Quer queira, quer não. Mas ele já estava muito feliz com essa possibilidade, né? Quando soube que o Noah estava a caminho, e aí está super feliz e realizado. É assim mesmo, um dia você está lá em cima, outro dia você está aqui embaixo. Você tem que estar legal emocionalmente para encarar essa montanha-russa da vida. E perder, pelo amor de Deus, gente, preconceito em relação a qualquer profissão. Nossa, isso voltou de uma maneira tão estranha, tão fumegante, forte. né? Uma e no coisa momento que a gente muito passa louca. por uma das maiores crises do nosso país. Virar, gente.
gente tem que fazer tudo, tem que topar, é clichê de novo, como ele disse, mas a gente tem que falar, é trabalho honesto, você está aí, né, mostrando o seu poder, sua competência, em qualquer que seja a área, para ganhar o seu pão de cada dia. Então, para com isso, das pessoas não poderem andar de ônibus que trabalham em televisão, ou trabalham em televisão, não pode ser garçom, ou o Mário Gomes não pode vender hambúrguer. Quer dizer, sabe, a Najara, com a água de coco, todo mundo sempre fica assim, é muito ruim isso. Vamos todo mundo, né? Vamos tocar nossa vida, seja o que Deus quiser, e cada vez melhor. E a dignidade do ser humano está justamente no próprio trabalho, né? É a pior coisa do mundo você acordar e falar, puxa, eu gostaria tanto de desempenhar aquela função, eu tenho aptidão para fazer aquilo, mas infelizmente eu não busco vagas. Exatamente. Aí você fala, bom, beleza, o que eu posso fazer? Qual a minha outra habilidade? O que eu mais sei fazer? Ah, eu sei fazer um bolo legal, vou fazer um bolo legal. Eu sei fazer salgadinho, vou fazer salgadinho. Sim. Isso daí não é demérito nenhum para ninguém. Nunca, nunca. E todo trabalho é digno, todo. Exatamente. A partir do momento que você entregou, recebeu o teu dinheirinho, vai pagar suas contas, é o que vale a pena. E ponto final, não tem essa. Eu lembro de uma história da minha avó. Minha avó contava a história, o meu avô foi demitido e aí a empresa fechou, vendiam calçados, não sabia o que fazer, eles não tinham dinheiro, deram uma porrada de calçados e minha avó começou a bater de porta em porta. Né? Não era a habilidade dela, mas ela foi atrás para vender. Então assim, gente, quando isso é um demérito? Isso, aliás, é um sinal de dignidade onde a gente deveria reverenciar essas pessoas que conseguem fazer isso. Eu vendia marmitex no prédio onde eu morava, e qual o problema? Exatamente. E qual o problema? Coloquei um anúncio desse tamanho dentro do elevador, entrega comida pronta, quentinha, final de semana tinha um cardápio, macarrão com frango, enfim. O povo descia lá, ó, comprava e vai embora, precisava de dinheiro. Eu falei outro dia que estava falando, né? Entregava marmita também. Entregava marmita. Minha mãe sempre entregou marmita desde os 7 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Minha avó cozinhava e ela mandava marmita. Aqui então, essa é sua vida. Essa é sua vida. Essa é sua vida. Mas estava falando outro dia, eu falei para vocês, do Rafa, depois que o polegar acabou, ele foi vender coxinha, que a mãe e a avó dele fazia, sabe? Na rua, entrava nos ônibus com aquele isopor enorme. Foi isso, tinha sido um ídolo, né? E foi vender coxinha. E daí? O que tem? Vamos trabalhar, gente. É isso mesmo. Parabéns para quem sabe fazer isso. Ok, verdade, viu? Bom, olha, uma notícia boa chegando. Médicos reduzem sedação com cautela e o Arlindo Cruz, que sofreu aquele AVC hemorrágico, abriu os olhos, graças a Deus. Ele continua internado na Casa de Saúde São José, que divulgou hoje um novo boletim sobre o estado de saúde do cantor, informando que ele apresentou sinais de consciência, abrindo os olhos ao ser chamado e, segundo os médicos, o processo de redução da sedação está sendo realizado de forma cautelosa, de acordo com o planejamento terapêutico. O estado é grave, mas estável, né? E ele está na unidade de Humaitá desde a última sexta-feira, quando ele passou mal em casa e foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros. E olha, quem está internado também é o José Mojica Marins, nosso querido Zé do Caixão. Daqui a pouco eu dou a informação aí para vocês e vamos lá. O lançamento da vovó. Fora outras facilidades para você poder pagar. Então corre para o telefone, porque eu tenho certeza que as linhas vão congestionar. Eu também acho, viu? Ligando agora, não perca essa oportunidade, gente. Pele bem hidratada, pele de veludo, você mais jovem, é plástica natural. 0800, sempre, né? 0800 772 3003. Voa pro telefone que você vai fazer as pazes com o espelho, viu? Beijo, Pri, melhoras aí, viu? Bom, a história, e tem até uma matéria sobre o último adeus da Xuxa ao pai, né? Que aconteceu ontem, a história da cremação. Daqui a pouquinho vocês veem, mas hoje o pessoal saiu aí com a matéria de que o Dança em Brasil, o programa da Xuxa, que agora a Record ainda não confirmou se vai estrear mesmo em abril ou não, em função da morte do pai da Xuxa, mas se sabe que cada participante vai ganhar R$40 mil de cachê. Só em cachê a emissora vai estar gastando mais de meio milhão de reais, ou seja, vai estar gastando R$560 mil. E
o prêmio é de R$500 milhão, que são R$500 mil que quem vencer vai embolsar. E o time é de famosos, como vocês sabem, né? Sheila Mello, Tony Salles, a Bianca Rinalda. Ah, é mesmo? Fabiola. Sabe que no aniversário do Felipe Campos, que a Fabiola Gadelha estava lá e a gente estava conversando, ela disse que aquele dia, Felipe, ela estava morrendo de dor nos pés, porque ela tinha ensaiado o dia inteiro. E ela disse que é puxado, mas pra caramba. Ela falou, nunca pensei. Ela falou, eu tenho meu molejo para algum tipo de dança, isso, aquilo. Mas eles querem perfeito. Ela falou que tem que saber tudo direitinho. Eu acho que vai ser de muito alto padrão a qualidade dos dançarinos, dos casais que vão fazer aí, formar as duplas. Eles não estão brincando em serviço, não. Ela estava impressionada e exausta. Olha a festa do Felipe Campos, olha lá, Fabiola. Mostraram seu bolo lindo. Agora tá linda, viu? Tá bonita mesmo. Hora do parabéns, Felipe. São seus sobrinhos? São meus sobrinhos, lindos, muito lindos eles. E o Felipe parecia criança, né? Ele feliz. Adora uma festa, gente, que coisa legal. Mas parabéns, esse bolo fez um sucesso. Foi tão bonito. Ele é lindo. Olha lá, a vida, olha lá. Eu não tenho esse trecho. Eu vou pegar e vou postar. Você é sambista, Sônia Abrão? Olha lá, tá Não, era sertanejo, que eu danço como samba, como valsa, como rock. Você dança tudo igual? Tudo igual. Tudo assim, não vi nada disso. Você não viu? Nada. Olha, muito legal. É a nossa reportagem aí do aniversário do filho. Olha o Thiago, Visual novo, né? Fez, Olha aqui, gente. Esse programa, não é? Teve o último adeus da Xuxa, ao pai dela, o seu Luiz Floriano. Os amigos estiveram lá, não é? E como vocês viram ontem com a nossa repórter Julia Alves, era assim, uma coisa absolutamente restrita. Se tivesse umas 30 pessoas lá dentro, no velório do Memorial do Carmo, era muito, assim, olha, o momento que ela estava saindo, vocês viram a chegada da Xuxa ontem, essa foi a saída dela do velório do pai. Ela disse que ela não estaria lá às 8 da noite, quando o corpo seria recolhido para a cremação, ia ser muito para o coração dela, né? Então ela foi, se despediu, cumprimentou os amigos e depois ela foi embora para casa. Ela estava profundamente abatida realmente, sempre acompanhada do Juno, né? Dos amigos mais chegados. E aí estiveram lá e vocês viram, olha, o Luciano Zafir foi, né? Pai da filha da Xuxa, o pai da Sasha, é o ex-sogro dele, né? Ele foi lá levar a solidariedade dele. Aí o momento em que ela está saindo, e passaram por lá também, se eu não me engano, foi a Paquita Pitucha, o Sérgio Malandro teve lá também, foi levar o conforto dele a toda a família, né? O Fly teve lá também, olha ele aí. E a Pitucha, né? Essa é a Pitucha. É a Pitucha. Ana Paula. Ana Paula. Essa é a Ana Paula Pitucha, tá certo, é isso mesmo. Também teve lá e assim, gente, a presença do Luciano Zafir também chamou a atenção da imprensa, né? Ele já tinha se manifestado através das redes sociais, o Sérgio Malandro chegando também ao velório do Memorial do Carmo e mais uma vez a saída da Xuxa. Ontem a Júlia mostrou a chegada dela e hoje vocês estão vendo o momento muito abatida mesmo, em que ela deixa o Memorial do Carmo. É triste mesmo, né? Eu acho que nessa fase da vida, principalmente quando a gente vai pegando uma idade, a gente vai perdendo as pessoas que a gente ama. Essa é a grande tristeza da vida. Não é legal ficar maduro, não é legal crescer, não é legal nada, porque você vai perdendo as pessoas. E a Xuxa, ela infelizmente entrou nessa fase, né? Que ela perdeu o pai, a mãe doentinha, enfim, tal. Mas perdeu o irmão. Perdeu o irmão, pois é. Mas ela tem gente que ama ela demais ao redor e ela supera isso rapidinho. Vocês viram quantas coroas de flores, né? Então, olha aí, olha. Estavam lá. Muita coisa, não é? Essa coisa, porque é difícil a gente falar de morte, né? Porque é a única certeza que a gente tem na vida, mas morte é um negócio tão complicado de conversar e de falar e de você absorver que daqui a pouco você vai morrer e muitas vezes não sabe nem quando, nem onde, nem porquê. E não vai ter tempo de se despedir daquelas pessoas que você ama de verdade. É o mistério da vida, né? Exatamente. É o grande mistério da vida. É o grande mistério da vida. Dizem que é o que dá sentido à vida também. Gente, olha, notícia para nos dar.
Na verdade, assim, o Silvio Santos chegou e já chegou promovendo todas as mudanças, né? Ele chegou na hora que ele pediu a planilha de audiência, ele já falou, chega de brincadeira, vamos trabalhar e vamos começar a mexer. E a maior mudança que ele já começou a fazer, que o pessoal do jornalismo não quis, é que a partir de amanhã o Primeiro Impacto já começa 5 minutos mais cedo. Amanhã já. Daí o pessoal do jornalismo falou assim, não, só na segunda-feira, Silvia, a gente pode fazer isso. Ele falou, que segunda-feira? Eu quero amanhã. Amanhã eu quero. Então, aos 5 minutos ele começa mais cedo e ele vai até às 15 horas. Tá certo, então. Começa às 11h55 e vai até às 3. Até às 3. Muda de horário, porque esse horário era o horário justamente da filha dele, né? Que era da Silvia Bravanel. Bom Dia e Companhia. Perde 1 hora de programa e aí ele coloca esse jornal para bater de frente com o Gotino. E a maior mudança é com o do Camargo e aquele outro rapaz que eu esqueci o nome dele. Do Povo. Isso, Marcão do Povo. Exatamente. E ele disse o seguinte, pode investir. No jornalismo, ele quer que esse programa dê certo. Essa foi a ordem do Silvio Santos. Uau. Filha. Cachê, né? Você falou do cachê falei. E que é 40 prata, você sabe que para participar da dança do Faustão é 21. É? A Xuxa tá pagando o dobro quase. O dobro, pra entrar na na Fazenda verdade. é 70 mil. É mesmo. E olha, a Nani People, não é? Já que não vai ter mais o programa Xuxa Meneghel e sim o reality show, ela foi para o SBT e agora é jurada do programa do Ratinho. Boa, Ratinho! Ótima escolha. Ótima escolha mesmo. José Mujica Marins, que interpreta o Zé do Caixão, não é? Segundo Liz Marins, a sua filha sofreu uma infecção no catéter que ele colocou em 2014, enquanto fazia uma sessão de hemodiálise no último dia 11, data em que ele comemorou 81 anos de idade. Uma infecção complicada, mas o pior já passou e agora ele está em recuperação. Força aí, Mujica. A gente gosta muito de você. Contato. Você que é o meu Instagram é @ThiagoRochaBR com Você TH. vai morrer. Você lembra? E Eu amanhã lembro. ele tá sabendo, de segunda a sexta-feira, 9h30 da manhã. É sempre muito bom estar com você. Obrigado, Muito Sônia. obrigada. Igualmente, viu? Felipe Campos. Vamos lá, Instagram, Felipe H. Campos e o Face Felipe Campos. Isso aí. Sônia, obrigado. Viu? Imagina, olha, Beijão amei pra você. estar na sua festa. Foi Obrigado, uma eu também festa fiquei muito bárbara feliz que você mesmo. foi. Viu? Você sabe das Margarete, festas. beijão pra vocês. Viu? Parabéns mais uma vez. Daqui a pouquinho eu tô no Facebook fazendo uma live com vocês, tá? Só vou me despedir aqui. Gente, obrigado pelo carinho, obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? Sabe que hoje nós vamos começar a nossa primeira página com um assunto que com certeza vai surpreender todo mundo. Eu tenho particularmente as minhas dúvidas sobre a validade de se revelar coisas de pessoas que já morreram, que não estão mais aqui para contar ao lado delas da história e que se levaram algum segredo com elas para o túmulo, que lá ficasse, como essas pessoas esses segredos ficassem, porque se quisesse ter revelado, teria revelado, lógico, né? Há muito tempo atrás. Então, não estou criticando, não estou julgando, é só uma opinião, é muito pessoal isso mesmo, é uma coisa que eu ainda tenho que refletir a respeito. Agora, jornalisticamente, é válido, não é? E é o que vai acontecer em relação à vida sentimental de Hebe Camargo. Hoje no site UOL, inclusive, tem uma reportagem, depois vocês leem lá na íntegra, onde é feita uma revelação sobre quem foi a maior paixão de Hebe Camargo nos últimos anos, né? E foi o ídolo sertanejo, coisa que ninguém poderia imaginar. Para mim, a verdadeira grande paixão da Hebe, assim, incubada, enrustida, apesar de todas as brincadeiras, era mesmo o rei Roberto Carlos, né? E depois teve um outro cantor que a gente soube que ela teve um romance com ele, um cantor romântico, outro grande nome da música também, mas a coisa durou o tempo que tinha que durar. E ponto, não se sabia muito mais além dos casamentos, aquela coisa toda. Agora, o que vem à tona, revelado pela diretora dela de muitos anos, a diretora do programa dela, que todo mundo conhece, a Aurora Prado, é que a Hebe Camargo foi apaixonada pelo cantor sertanejo Chitãozinho.
Então, isso é uma coisa que a gente sabia que eles tinham brigado feio, na verdade. Que o Chitão e a atual mulher dele, ainda hoje, não é? A Márcia, ex-Banana Split, tinham processado a Hebe Camargo. Era esse o ponto que a gente sabia, até aí. E olha que a gente é do meio, para vocês terem uma ideia de como isso era segredo mesmo, né? Me lembro que na época da briga eu ainda fazia coluna. Aí o pessoal me ligou e falou, olha, o Chitão fez isso, fez aquilo, tananana. Parecia uma coisa totalmente profissional, ou uma traição de um amigo, um amigo que não tivesse sido leal com a Hebe. Por aí, nunca passou desse tipo de coisa. Porque no ano 2000, vocês se lembram, acho que era o auge de uma novela da Globo que tinha a Giovanna Antonelli como a Capitu. Lembra disso? Eu acho que era Por Amor ou Laços de Família, era alguma coisa por aí. E a personagem da Giovanna Antonelli era uma garota de programa, né? E nessa época foi quando o casamento do Chitãozinho começou a ir por água abaixo oficialmente, porque parece que já havia crise, eles já não estavam mais juntos efetivamente, essa coisa toda. Eu me lembro que a Hebe levou ao programa dela a Adenair, que também veio muito ao nosso programa. A Adena é uma pessoa muito legal. Ela foi ao programa, né, conversar com a Hebe sobre o final do casamento, com o Chitão, e a Hebe no final diz que as coisas eram assim, que muitos homens largam a mulher e os filhos porque pensam que se apaixonaram por uma Capitu, na época que ele já estava, inclusive oficialmente, com a Márcia, ex-Banana Split. E daí o Chitão ficou extremamente magoado, né? Ele e a mulher optaram por um processo, e o processo correu anos e anos. Esse processo correu até 2012, porque olha só como é a vida, gente. A Hebe morreu num dia, né? Em setembro, no dia seguinte saiu a sentença que ela teria que pagar a indenização para o casal, sim. Seria uma indenização de mais de R$200 mil. Se eu não me engano, R$223 mil ela teria que pagar. Mas parece que a essa altura a briga já tinha sido superada, que tanto o Chitão e a Márcia já tinham mesmo feito as pazes com a Hebe, tudo tinha ficado lá 10 anos. Mais de 10 anos atrás. Então, foi uma coisa dessas que foi assim, na verdade, que terminou essa história. Então, se sabia da briga, nunca se soube da paixão. Nunca se soube, inclusive, talvez, se o Chitão quiser falar a respeito, de que possa ter havido alguma coisa, ou se ficou no nível da paixão platônica mesmo. Mas o que a diretora Aurora Prado admite, conta, é que realmente a Hebe era apaixonada pelo Chitão. E ela diz, ela gostou muito dele mesmo. Estou falando, se vocês quiserem saber mais detalhes, é só acessar lá essa reportagem, que olha, mesmo após cortar relações, Hebe era apaixonada por Chitão, diz a diretora, viu? E tem um trecho em que ela diz assim, olha, na época, a Hebe recebeu no palco do seu programa, Adenair, isso eu já contei aqui para vocês, né? Mas tem um momento em que ela fala, foi apaixonada, mas muito. Ela gostava dele, diz a diretora, diz a Aurora Prado, em relação a essa história de Hebe Camargo, né? E essa história da Hebe vem à tona agora, pega todo mundo de surpresa, ninguém imaginava, claro, ela tinha direito de se apaixonar por quem ela quisesse, né? Foi uma história, pelo jeito, tumultuada, com muitos sentimentos contraditórios, no meio de uma briga danada, que só acabou um dia depois dela ter morrido, na verdade, né? Em termos judiciais, parece que entre eles as coisas já tinham sido superadas, e agora é que isso vem à tona, bem na época em que a mansão dela está à venda, não mais por 15, 20, 60 milhões, como chegou a ser cogitado, mas por 8,5 milhões de reais, né, que vem aí o filme sobre a vida dela também, deve vir um musical, deve vir a biografia, tem muitas coisas, porque ela vai continuar sendo sempre a rainha da TV brasileira. O que eu falei no começo aqui da nossa história é exatamente isso, da validade de se revelar uma coisa dessas ou não. Eu acho que, né, sei lá, eu fiquei pensando na Hebe, sabe? Fiquei pensando assim, puxa vida, se ela nunca falou isso pra ninguém, então ela não
quisesse que ninguém soubesse. E se alguém tivesse que saber, que fosse contado por ela, né? Agora, ela não está mais aí e vem essa bomba, eu não sei, juro para vocês, eu fico em dúvida com a minha cabeça e com o meu coração, porque ela está sendo exposta, a intimidade dela está sendo exposta, né? E eu fico achando que não devia, de verdade, era um segredo dela, que ela levou com ela e devia ter ficado assim, nesse ponto, acabou aí, sabe? Mas é uma coisa que ainda preciso pensar a respeito, a notícia pegou a gente de surpresa, mas eu acho que não devia ter falado, viu, Aurora? Não devia mesmo, não precisava, né? Não sei se o Chitão vai querer falar a respeito, vai querer tocar nesse assunto, ou a Márcia, vão deixar por isso mesmo, até em respeito à memória da Hebe Camargo, mas que isso ainda vai dar muito pano para manga, Isso agora que foi revelado pode entrar no filme também, né? Mostrando esse lado sentimental, a vida amorosa da Hebe Camargo, não é? Todas as paixões da mulher mais famosa da TV brasileira. Então, tá aí realmente. Agora, que ela nunca contou, que ela nunca deu nenhuma indireta, nada mesmo, né? Isso ela guardou com ela direitinho. Ela chegou a falar uma época só, por isso que eu achava que ela tivesse mesmo uma paixão incubada pelo rei Roberto Carlos, porque ela chegou a falar que na época da Jovem Guarda, isso eu me lembro, mas isso foi dito por ela quis expor esse lado, né? Que ela tinha tido a chance de ter namorado o Roberto, ter tido um romance com ele na época da Jovem Guarda, porque lembra, a fama do rei era uma coisa danada de pegador, né? E naquela época parece que pintou um clima e ela não foi adiante. E era uma coisa que ela tinha se arrependido a vida toda, mas não teria por ele um... Tudo bem, então quer homenagear o padre Fábio de Mello? Então pega numa agência de modelo e fala assim, preciso de um modelo de um ator com essa fisionomia, características. Nossa, eles são da Inquisição, Deus me livre. Eu acho que padre fica na igreja, porque se ele quiser ser ator, aí ele fala assim, ó, deixa eu só fazer um negócio, vou abdicar batina. É porque sabe por quê? Marcelo Rossi fez até filme, meu. Sabe, o da Virgem Maria. Mas sabe o que acontece? Foi perseguido. Sabe o que acontece? Em todas as vezes que nós estamos comentando do padre Fábio de Mello, isso me ocorreu agora. A gente nunca mostra o padre, por exemplo, fazendo uma missa ou fazendo alguma coisa que seja o contexto do padre. Ou ele está lançando o livro, ou ele vai fazer carinha de anjo, ou o fake no Insta, ou não sei o que. O que é para ele fazer verdadeiramente, que é ir lá e fazer uma missa e mostrar para a imprensa, e mostrar verdadeiramente o que ele é, isso ninguém sabe, a gente não vê, eu não vejo. Felipe, olha, um beijo pro padre Antônio Maria, pro padre Zezinho, padre Marcelo Rossi. Tá vivo? Tá, graças a Deus. Um dia uma criança me parou. Lembra dessa? Lembro. Padre Zezinho, olha, estudei muito com as suas músicas. No programa também. Não, o padre Fábio de Mello, inclusive, fez vários casamentos aí, de batina, de tudo. Do Eric Johnson, inclusive. Esse é um dos que eu me lembro, mas ele fez vários já. Eu só acho que assim, uma coisa é uma coisa, o padre pode cantar, ele pode rezar missa, pode ir na televisão rezar missa, pode lançar CD, pode. Agora não pode fazer novela. Mas é uma participação. Aí vem aquelas beatas loucas que quer beijar na boca do padre, eu quero ver o que ele vai fazer. Olha lá, Olha, aí sim, aí é bonito, olha só. Ele não foge do sacerdócio. Então, aí mostrando, aí ele podia começar a mostrar mais esse lado dele sacerdote. Aí sim, aí eu acho que daí eu começo a entender um pouco mais o que ele quer verdadeiramente mostrar. Porque por enquanto, eu acredito que ele quer mostrar o talento dele, alguma coisa ele está querendo mostrar fora ser padre. Sônia Abrão, eu concordo com o Felipe. Tá bom, então aqui todo mundo é livre para expressar a sua opinião. Pode fazer fica trocando pontos de vista. Pode fazer tudo, só não pode... Fazer novela. Não pode fazer filme, como fez o padre Marcelo Rossi. Você quer ver uma coisa que eu também acho que não pode? Que? O padre começar, vamos apresentar o programa sertanejo, vem pra cá, fulano, não gosto, não acho que... Entendeu? Acho que existem outras formas. Tá falando do padre Chapeludo? Padre Alessandro Campos. Já vai o recado também, padre. Respeito não quer sobrar um aqui. Tá tudo certo. Vamos mas todo mundo pro inferno. Ou você quer ser...
O Dalai Lama participou do Masterchef da Austrália, informação de Margarete Abrão, que entende tudo disso. Deve ter queimado, deixou queimar. Não pode, deixou queimar tudo. Deixou queimar. Por quê? Porque senão a gente fica numa verdadeira sinuca de bico e fala assim, gente, mas peraí. O que eu faço? Para trabalhar na televisão eu tenho que fazer jornalismo, tenho que fazer comunicação, aí não, pera, eu posso ser padre, aí posso fazer um programa sertanejo. Isso. Aí, calma, pera aí, que tá tudo muito louco. Entendeu? Acho que tem que definir o que você quer. Se você quer ser padre, padre é para rezar missa. Tem gente que é versátil, tem múltiplos talentos, ele é um comunicador. A novela é para criança, para um público infanto-juvenil, o maior sucesso, Carinha de Anjo no SBT. Não, é linda a novela. Por que ele não pode? A presença dele eu acho que inspira uma coisa de fé. É importante, tanto que a novela tem um personagem que é um padre também, poderia ser um pastor, poderia ser um pai de santo, poderia ser um Dalai Lama, poderia ser qualquer figura que nos remeta, faça uma ligação com o plano espiritual, que é importante, que às vezes a gente, na nossa tribulação, na nossa luta pelo pão de cada dia, só pensa no material, porque por conta da luta pela sobrevivência. Agora, eu acho importante sim ele usar todos os canais, onde a figura dele já remeta a ligação com Deus. Por que não? E por que eu não posso rezar missa? Então, é diferente. É diferente. Fazer a missa de domingo? É diferente, gente. Peraí, ele não está indo lá como um galã, ele não está indo lá com a personalidade de um outro padre, fazendo o mocinho da novela, ele não está. Ele está como ele mesmo. Então você pode ser o Thiago Rocha no seu galinho, sem ficar... Claro, como fiel. Tá certo. Pois é. Nesse ponto você tá certo, mas no outro ponto eu dou razão pro Felipe. Não tem jeito. Então. Padre é na igreja, padre não é na novela das 6. Eu também acredito assim. Gente, século XXI, as coisas mudaram. Vocês precisam ler um filósofo muito importante, que infelizmente morreu há pouco tempo, onde ele fala que a gente vive hoje num mundo líquido. O que é esse mundo líquido? É tudo sem aquela coisa de segurança. A gente vivia num mundo onde cada um tinha sua posição estratificada. Era uma prisão, mas todo mundo se sentia seguro. Estou falando do Zygmunt Bauman, que infelizmente foi embora. E hoje ele diz que fica para a gente a missão de encontrar um novo mundo, alguma coisa que seja tão líquido, onde tudo se mistura, onde não tem as fronteiras delimitadas, onde a gente está num verdadeiro oceano e as pessoas consigam se sentir seguras. Esse é o próximo desafio da humanidade. Então é por isso que vocês querem se agarrar a determinadas coisas, porque fora disso vem a insegurança. Onde é que a gente vai se agarrar? Gostou da minha aula? Nossa, Sônia, eu vou bater cabeça pra você. Não vai bater cabeça. Como é que bate cabeça? Me ensina pra bater cabeça pra Sônia Abrão. Bater cabeça? Põe barulho de atabaque, gente. Não, já tá tocando, falando do padre mesmo, bater assim, ó. Ó, minha mãe, a bênção da senhora, viu? Não tá aparecendo nada. Cadê, gente? O que você tá fazendo? Ele tá batendo cabeça. Pra você? Cabeça, agora vem pede, é pra pede mim? A bênção. Maravilhosa. Tá. É isso? Fala... E quem faz isso? Quem? Qual religião? Geralmente... Não, é o pai de santo que bate cabeça? Não, são os filhos de santo. São os filhos, tá. São os filhos ou pro pai ou pra mãe de santo. E você é filho? Eu sou. Ah, tá, que legal. Muito legal. Bom, gente, já a gente volta e nós vamos falar do quê? Do Vitor. A gente vai colocar o desabafo do Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo. Achei que ele exagerou pro lado de quem não tem nada com isso, mas já a gente fala. Aqui. Acabando comigo, tá acabando com você? Por causa do padre, e eu ainda continuo falando. Padre, na minha opinião, é para celebrar missa. Pode celebrar missa na televisão. Apresentar programa, isso você já deixa, tá por fora. Aí vem a moça e fala assim, ô Thiago, então nosso maravilhoso Ronivon está errado, porque ele sabe cantar e apresentar como ninguém. Ué, ele é comunicador, a formação do Ronivon é de comunicador, é de aviador, ele tem N... Ele começou, na verdade, como cantor. Eu acho que a comunicação dele foi se aprimorando durante o tempo. Ele veio num conceito extremamente novo, quando ele lançou o Mãe de Gravata lá atrás. Isso. E aí sim o negócio começou a percorrer. Mas o Ronivon, ele é cantor e hoje ele é um grande apresentador. Eu acho que se colocar ele tanto cantando como apresentando, ele funciona do mesmo jeito. O lance do padre é só dos dogmas, né? Só por isso. Aquela coisa de não casar, eu acho legal, e a função da nossa roda é muito isso, lá chamada
da roda de fofoca, mas na verdade a gente fica checando comportamentos dos outros e os nossos, os valores, as opiniões dos outros e os nossos, entendeu? E esse papo é muito legal. E aqui, vocês sabem, cada um tem direito a ter sua própria opinião. A gente conversa, a gente debate, a gente faz isso, mas cada um tem a sua convicção e vai agir de acordo com ela. E eu acho válido, tudo é válido. Vamos girar nossa roda, é o desabafo do Vitor Chaves. Vamos ver agora e a gente comenta. Foi num show, deixa eu ver, Biguaçu, né? Santa Catarina. Então, olha, gente, o que acontece? Um show em Santa Catarina, explica o resto. Biguaçu, Santa Catarina. A pressão tá grande, né, Sônia Abrão? Todo mundo tá falando, o pessoal do bastidor deve estar falando, ô Vitor, se pronuncia, fala. Mas fala no lugar certo. Só que aí eu acho que aquela história ficou travada na garganta, ele estava com o microfone aberto, no meio do show ele decidiu se pronunciar. Alguns para ser mais exato. Caramba, gente. Bom, vamos conferir aí, né? Vocês vão ver direitinho, tá aqui também. Ele falou 2 minutos, então você já tem 2? Agora o desabafo do Vitor Chaves. Vamos lá. Porque a gente cria naquilo que a gente quer, né? Não é naquilo que é verdade, porque a verdade a gente nem conhece. Um carinho enorme. O romance parece que não pintou por pouco, porque ela não teve coragem de ir em frente de verdade, mas que o clima tinha acontecido sério mesmo. Então, vocês ficam aí com essa informação, não é? Revelada a maior paixão de Hebe foi o cantor Chitãozinho, na verdade, tá? Agora, girando a nossa roda, vamos falar do caso da Sandy, sobrinha do Chitão, porque, na verdade, o que acontece, gente? A história do show, do fã ter puxado o braço dela como puxou, a menina quase foi pro chão, a coisa ali poderia ter sido mais sério ainda, ele chegou a machucar o braço dela, ela fez o restante do show, não é? Com dor no braço, porque o tranco que ele deu, a puxada que ele deu, foi muito forte. E ela, para tentar escapar, ela ainda entortou o corpo. Então, o braço deu uma ida para trás lá e deu um mau jeito, uma coisa que ficou lá, ó. Tá vendo? Ela ainda consegue, ela puxa para conseguir se soltar dele e os seguranças levando ele em frente. Ontem a gente ainda falou aqui sobre essa história. Os seguranças agiram rápido, sim. Eles vieram lá do fundo porque eles já viram o cara vindo pela frente. Eles vieram por trás e conseguiram pegá-lo antes dele chegar até a Sandy. Mas eu falei isso ontem, não é suficiente esse tipo de esquema de segurança, não é. Porque o cara aí, ele estava desarmado, mas ele usou a força física dele contra a cantora, né? Ela foi solidária, ela foi carinhosa com o fã. Ele veio, os seguranças levaram, quando ele estende o braço, querendo pelo menos um aperto de mão, ela vai lá e estende o braço e pega na mão dele. Foi suficiente para ele dar o puxão que ele deu nela, né? E aí a coisa é muito séria. Então, a partir daí, já está confirmado também que os shows da Sandy terão um reforço de segurança. A Sandy vai ter um esquema de segurança totalmente reforçado durante os shows, tá? É uma medida que eu acho válida, que eu acho que cada artista deveria pensar 2 vezes, e eu acho que o próprio pessoal especializado em segurança tinha que rever os planos, né? Tinha que rever todo o esquema que eles têm, porque não tem sido suficiente, gente. Vocês têm visto que alguns artistas, inclusive, já levaram lata na cabeça, já levaram pedrada na cabeça, já levaram celular na cabeça, lembra? Quando isso aconteceu, a coisa é séria, é muito séria. Então, eu acho que as empresas de segurança tinham que tentar agilizar, modernizar, fazer um esquema que realmente tivesse preparado para o pior dos fãs. Sabe uma coisa assim? Para aquele mais alucinado, que não pudesse chegar perto, que não tivesse acesso, que não pudesse atingir o artista de maneira nenhuma no palco, porque senão a vulnerabilidade é muito grande. Vocês veem aí, eles foram espertos, eles chegaram rápido, é a missão deles, eles cumpriram. Mas que se ele tivesse ali mais alguma coisa que ele quisesse jogar contra
para ela, ele teria conseguido tranquilamente. E aí, como é que fica? Então tá defasado, gente. Os fãs hoje estão muito mais agressivos, estão muito mais ousados, estão muito mais atrevidos. E o esquema continua sendo aquele de anos atrás, né? Quando as pessoas pareciam um pouco mais civilizadas e educadas, e mesmo assim já era um risco. Imagina hoje do jeito que as coisas estão. Então é a sugestão, é o apelo, é a opinião, né, de quem vem acompanhando essas histórias há muito tempo e vê que a situação já passou do limite, que já está na hora mesmo de atualizar, de rever essa situação para poder dar mais segurança aos artistas no palco, tá certo? Isso é uma coisa que eu acho que a família dela, claro, com certeza, ela mesma, mas a própria equipe da Sandy pensou e que deve ser extensiva a todos os artistas. Cada um deve rever o seu esquema de segurança e exigir dos organizadores, né, e das empresas que cuidem da sua segurança alguma coisa a mais, porque o que já existe não está sendo suficiente de verdade, viu? Boa sorte aí para todo mundo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem o Silvio Santos deu aquela entrevista exclusiva para o nosso programa, que foi um sucesso total, muito divertida, muito legal. Mas ele estava saindo do Salão do Jaça com um novo visual, cabelo platinado, todos os seus branquinhos, aquele visual super legal com o qual ele gravou o programa e alguns quadros foram ao ar no próprio domingo, né? Hoje de manhã, gente, ele voltou para o Jaça. Uma amiga muito querida minha já tinha passado uma mensagem, tinha falado assim, isso ontem à noite. Falado, Sônia, pelo que eu conheço do Silvio, ele vai escurecer esse cabelo de novo. Ele vai voltar para o caju, ele não vai ficar assim. Foi só uma coisa, né? Uma vontade de experimentar, uma vontade de causar, e ele conseguiu. Ele vai voltar para os cabelos escuros, como ele já fez da outra vez, que ele ficou, lembra? Grisalho. E não é que aconteceu, gente. Ela sabia do que ela estava falando. Bom, conhece há anos e anos e anos. Aí o que acontece? Ele foi hoje de manhã para o Jaça e ele escureceu os cabelos de novo. Então, como a opinião estava dividida, muita gente gostou, eu gostei muito, achei muito legal, mas a outra metade achava que envelhecia, que ele ficava mais jovem, não é? Com aquele cabelo caju, que era tradicional, que ninguém conseguia imaginar o Silvio com outro visual. Essa outra metade do público agora pode ficar satisfeita, porque ele foi lá e voltou ao tom com o qual todo mundo estava acostumado. Inclusive, a gente já tem as imagens, a gente já tem as fotos que nós vamos mostrar para vocês agora. Vou colocar aí, eu não vi ainda. Aí foi o dia, não é, essas não são. Essas são de quando ele estava platinando o cabelo. Elas não são de hoje. Essa é, olha, ele já saindo do Jaça. O bochicho do nosso querido Vladimir Alves deu aí em primeira mão essa foto. Ele já saindo com o seu tradicional tom caju, que fica mais renovado, isso com toda certeza. Mas que os brancos eram um charme, eram mesmo, né? Eu tinha achado muito legal. Olha aí, bonita a foto, né? Ficou super bem. É o Silvio Santos que as pessoas estão acostumadas. E eu acho muito legal essa transparência também. A gente acompanha todo o processo. Ele quer branco, ele faz branco. Ele quer voltar para o caju, ele volta para o caju. E todo mundo ama da mesma maneira. Acho isso bem legal, né? Você não tem que criar um tipo que seja eterno, que nunca mude, não tem que se conservar o visual assim o tempo todo. Não, ele muda de gosto, como a gente muda também. Quando a gente muda a cor de cabelo, como a gente corta de um jeito, depois corta do outro. Tem gente que bota aplique, tem gente que tira aplique. Ele vai fazendo com o diferencial que ele não esconde isso de ninguém. Ele não faz tipo, ele vive de uma maneira muito à vontade, muito solta e sem ser rede social, de uma certa forma ele partilha isso com todo mundo, né? Através do próprio programa dele de verdade. Então essa é uma coisa muito legal, tá aí o Silvio Santos, novamente cabelos cajus para alegria de metade da nação. A outra metade também não fica triste não, também gostava, é que curtiu o visual branquinho. Pensei que a gente fosse curtir mais, né? Pelo menos mais uns 2 domingos aí, mas não. Ele foi rápido no gatilho e já tá com um novo visual que realmente deixa bem renovado de fato. E é aquele que o pessoal prefere pelo jeito aí das reações agora que a foto de cabelo caju acabaram causando, né? Você vê que o pessoal queria mesmo que ele voltasse a esse tom, tá? Mas ficou dividido, ficou meio a meio aí
Um tempão. Tá aí o novo visual do Silvio Santos, viu? E olha aqui, gente, só para encerrar aqui a nossa primeira página, nós já estamos aqui com o Thiago Rocha. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sônia Abrão? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Vocês acharam aí do cabelo do Silvio? Eu não gostei, eu prefiro esse cabelo, o cabelo tradicional. Do branco. Não, você Donald gostou Trump que ele não. escureceu? Escuro, muito melhor. Tá. Deixa o Silvio muito velho. Você achou muito velho. Gente, qual o problema de ser velho? Não, não problema nenhum de ser velho. Fofinho, não, mas a gente tá acostumado com o Silvio Santos, com aquele sorriso tradicional, o sorriso tá lá. Tá tudo certo, mas o cabelo tá... Não gostei. Com todo respeito, Jason, um abraço pra você, pro Robson, pra todos, mas não achei legal. Mas ele não tem o cabelo. Se quiserem crer na minha verdadeira essência, são as pessoas que conhecem o meu lado bom. Uhul, tamo junto! Então alguém disse assim, Vitor, você tem que ir até a mídia pra se defender. Você só se defende quando você não admite o erro. Tamo do seu lado. E quando você tem a consciência limpa, não é necessário defender nada. Agora, quando a gente percebe um monte de gente xingando, julgando e condenando, na situação que eu passei, o que eu aprendi com isso foi que quando eu vi aquele tantão de gente xingando e condenando, sem julgamento algum, eu percebi que a minha ficha caiu nessa hora e eu disse, já fui igualzinho a vocês. Agora sou menos. Sinceramente, eu julgava tão fácil, condenava tão fácil quando via alguma coisa na TV, a qual eu nem tinha ligação alguma. Isso está sendo muito importante. O cara que me estendeu a mão na hora que eu estava bem debaixo d'água sem respirar foi o meu irmão. Tá aí, né, gente? Nós vamos comentar já já. Eu entendo o seu discurso, Vitor, bonito, mas na prática não funciona. Não funciona. Já vamos falar a respeito desse desabafo. Deixa eu ler para vocês que de repente não conseguiram acompanhar com a legenda aí. É o seguinte, olha só o que ele falou. Ele começou dizendo assim, a gente crê no que a gente quer, né? Não naquilo que é verdade. O que é verdade a gente não conhece. As pessoas que quiserem crer na minha verdadeira essência são as pessoas que conhecem o meu lado bom, meu lado artístico e humano. No desabafo, Vitor explicou o porquê de não ter se pronunciado sobre o caso na mídia. E ele diz, você só se defende quando não admite o erro. E quando você tem a consciência limpa, não é necessário defender nada. Quando eu vi aquele tantão de gente condenando sem julgamento algum, eu percebi que a minha ficha caiu nessa hora e eu disse, já fui igualzinho a vocês, agora sou menos. Sinceramente, eu julgava tão fácil, condenava tão fácil quando eu via alguma coisa na TV com a qual eu nem tinha ligação alguma. Isto está sendo muito importante. O cara que me estendeu a mão quando eu estava bem debaixo d'água, sem respirar, foi meu irmão. Eu agradeço muito. E assim ele encerra a declaração. Me impressiona e eu acho que dá para passar para a gente o sufoco total do Vitor nessa situação, tendo ou não razão, quando o mundo caiu na cabeça dele, é essa descrição que ele faz, gente, que é sufocante, né? Ele debaixo d'água, sem respirar. Olha, o cara que me estendeu a mão quando eu estava bem debaixo d'água, sem respirar, foi o meu irmão. E é a angústia que tranca a respiração, que tranca o peito, que tranca tudo, que você sufoca. Então a barra para ele pesadíssima. Isso com toda certeza, né? Acho que o Vitor tinha sim que se pronunciar claro, numa coletiva de imprensa. O discurso é bonito, mas não funciona. Não funciona. Ele só coloca mais lenha na fogueira. Exatamente. Entendeu? Ao invés de você jogar água, você está jogando um balde de querosene e aí a história fica muito pior. O que o Vitor poderia fazer? Ele tem uma assessoria de imprensa competente, ele tem uma gravadora que é competente, ele trabalha na maior emissora de TV do Brasil. Trabalhado. Então, o que você pode fazer? Juntar esses profissionais que são experientes e ver o que melhor. Tenho absoluta certeza que eles vão falar.
Você precisa de um gerenciador de crise, você precisa explicar algumas falhas que tem aí, porque o quebra-cabeça ainda não está completamente feito. E o mais importante, porque nessa hora, Sônia Abrão, quando você tem uma emissora, que você está no calor do acontecimento e fala assim, ó, não, peraí, vamos editar, a vamos tirar... A emissora foi atrás dele, né? Não, fantástico. Mas eles tiraram, na hora do programa, eles editaram o programa de... Ou seja, falaram assim, querido, deixa eu só dar um toque para você. Agora, ó, o problema é seu. Eles tiraram o corpo fora. Então seria muito importante que ele esclarecesse. Claro que ele pode achar que não... Ele achar é uma coisa, mas como funciona o mercado do show business é outra coisa. E o que você diz ali, quando ele fala que... pega aí pra mim, Sônia. Discurso de vitimização. De vitimização, mas ele diz aí, tem uma parte que ele fala aqui, a gente crê não é naquilo que é verdade a gente não conhece. As pessoas quiseram crer na minha carreira, a essência são as pessoas que conhecem o meu lado bom, enfim. Tem uma parte aqui que você leu que me chamou muito a atenção. Qual você quer? É que ele... Quando eu vi aquele tantão de gente condenando sem julgamento, é isso? Isso, igualzinho que foi no Xixa, sinceramente eu julgava tão fácil, condenava tão, enfim. Bom, enfim, mas o que acontece é o seguinte, eu ainda acredito assim, que ele deva vir a público e falar o que verdadeiramente aconteceu. Porque ele e lembrei o que é. Que é? Quando ele fala o que aconteceu, ele deu uma conotação assim, de esconderijo, né? Que eu vi algumas coisas acontecerem. Bom, tá aí, depois eu acho. Tá. Mas o que acontece é o seguinte, ele tem que deixar uma coisa muito clara. Ele é um ídolo nacional. Ele faz parte do show business e mais do que isso, Felipe. Quando ele tenta tirar o corpo dele que está aí, uma hora depois eu acho. Vê se é esse trecho aqui, caramba. Sinceramente, eu julgava tão fácil, condenava tão fácil quando eu via alguma coisa na TV com a qual eu nem tinha ligação alguma. Isso está sendo muito importante. Isso, é isso mesmo. E aí ele tenta tirar completamente o corpo fora da história. Porém, isso a gente deixa para quem? Obviamente que nenhum tipo de agressão vale a pena. Mas isso a gente deixa para as pessoas que não têm uma notoriedade ou que não têm um avanço com a imprensa, ou principalmente toda essa fama como você tem. Então, quer dizer, o que você disse vem cair extremamente por terra e não vale a pena e não funciona. Não funciona. Todos errados. Os certos são aqueles que se envolveram num drama que foi parar numa delegacia e virou manchete de jornal. Esses são os certinhos e os bonzinhos. Os que comentam, os que querem entender o que aconteceu, os que têm opinião a respeito e por que não podem ser dadas se a livre expressão existe e são dadas com muito respeito, esses são os vilões. Esses são os que estão prejudicando a situação. Exatamente. Isso me irrita, isso me cansa, a parte ruim somos nós. Mas o sujeito andar de jatinho, lancha, tal, não sei o quê, nós não temos participação. Então, se nós temos culpa em uma, manda o resto do lucro para nós, eu vou passar o número da conta da gente. E um discurso de anônimo, sabe? Como se ele não fosse uma pessoa... Como se ele não fosse um ídolo. É verdade mesmo, né? Ele está mal assessorado, mas vão aqui, vão trabalhar, vão ganhar dinheiro. Fechou. Mas é muito engraçado isso, Sônia, porque as pessoas, quando as coisas não estão boas, elas colocam sempre a culpa na imprensa. Mas é raro o artista que lembra que a imprensa existe e fala, olha, estou num excelente momento de carreira e eu devo também tudo isso a vocês. Porque a gente parece, entre o lobo mau e a vovozinha, nós somos sempre o lobo mau. A culpa é sempre nossa. E, Vitor, a gente só desconfia e a gente fica tão assustado quanto todo o público brasileiro, porque foi uma pessoa que dividia a casa com você, que decidiu ir na polícia e prestar esse tipo de declaração. Não foi jornalista que inventou, não foi vizinha que falou, foi a pessoa que dividia a casa com você numa das maiores instâncias. A mãe do futuro filho dele, que supostamente ele tenha chutado. É isso, é só isso. Bom, vamos girar a nossa roda, vamos falar de uma coisa que aconteceu de novo na cama do Matheus Massafera, que é onde ele entrevista os convidados, não é? E ele falou com o Luan Santana. Luan, o dia que você levou o cabelo estava perfeito, o trabalho do Jaça, do Robson. Não, o Silvio falou que ele foi lá e não tinha tinta, então compra mais tinta, não tem jeito.
Oi, Felipe, tudo Boa bom, tarde, querido? Sônia. Felipe Boa Campos tarde, aqui com a gente. gente. Eu gostei do cabelo branco. Achei lindo. Eu achei fino, contemporâneo, né? porque se o cabelo branco ele cai numa pessoa que é envelhecida, caída, carquilhada, aí sim fica velho, sabe? Mas no Silvio Santos, ele caiu perfeitamente bem, porque ficou contemporâneo, eu gostei, ficou extremamente atual, super bem feito. O Jace e o Robson dispensa qualquer tipo de comentário, eles são excelências quando o cabelo, principalmente no cabelo do Silvio Santos, e aí você percebe que ele, mesmo com a cabeça branca, com os cabelos brancos, ele consegue ser o Silvio Santos, jovem, alegre, feliz, contemporâneo, cheio de ideias, vitalidade, e é isso que importa, né? O Caju, obviamente, que agora nós já estamos acostumados a ver o Silvio Santos há anos e anos com o cabelo Caju. Então, claro, quando você vê, se der até para comparar o cabelo branco com esse, acho que dá até pra gente dividir bem aí. Mas eu gosto dos dois, eu acho que os dois de cabelo branco, eu achei muito bonito. Eu acho que esse é só para os velhinhos se divertem, a outra no programa Silvio Santos inteiro. Mas olha, eu não falei pra vocês que tava meio a meio, 50-50 aqui, ó. Realmente ele é do lado total, branca, feito uma vampira, batom vermelho, assim, era um horror aquilo, gente. Depois virei loura, depois cortei Joãozinho, como eu lembro dessa fase. Lembra? Você tava no SBT nessa tava fase? No SBT, tava no SBT. Vermelho. Vermelho. Vermelho eu usei aqui na Rede TV. Ruivo assim. Ruivo, vermelho mas mesmo. Porque era um comercial de tintura de uma marca muito famosa. Entendi. Eu fiquei acho que 2 meses daquele jeito, assim. Me estranhei demais, o pessoal gostou, eu não aguentava me olhar no espelho, era muito assim. Não pela tintura, que era ótima, mas assim, por me sentir ruivo, que é uma coisa que eu nunca pensei na vida. Enfim, é isso, né? Vamos deixar. Olha aqui, gente, daqui a pouco, o desabafo do cantor Vitor, né? Não quis falar com a imprensa esse tempo todo, não quis esclarecer o lado dele dessa história de agressão. O Léo ficou sozinho no The Voice Kids, mas no show ele resolveu desabafar. E aí aquele desabafo que meio empurra a culpa nos outros, inclusive na imprensa, por tudo que acontece. Tá errado, mas já vocês vão ver. Pelo menos ele já tá falando sobre o assunto, já é uma grande coisa. Quem sabe ele logo tope uma entrevista, tá? E o padre Fábio de Mello vai entrar com processo, vai dar parte na polícia por causa desse fake do padre. E ele tá aí pedindo a ajuda do Jorge Lordello. Ele falou, se não resolver, o Lordello vai ter que resolver pra ele. E então, Lordello fica atento aí, né? Sobrou pro Lordello. Sobrou pro Lordello. E se resolver, vai ficar tão abençoado que vai ser uma coisa. Olha o que a Lúcia falou. 3 viram 4. Quem é que não quer, né? Liga já. Valeu, liga já. Bom, voltando aqui, saber se... O de Sônia Abrão, Silvio Santos, ele já chegou fazendo mudança, viu? Mas depois eu falo. Sério? Acabei de receber uma informação aqui, eu só tô terminando de checar e eu conto pra vocês. Legal, lá vem bomba com o Felipe Campos, viu? Gente, olha, segundo o site RD1, Padre Fábio de Mello, mas eu vi isso no Instagram dele, ele postou esse tipo de coisa, quando ele descobriu que tem um fake, ele tem um clone, alguém se fazendo passar por ele. Tem uns que falam, olha, eu sou um fã-clube, olha, não é a tal pessoa, eu é que estou colocando esse material. Alguns se identificam e deixam claro para os seguidores que eles não são aquele artista, aquela pessoa que eles gostam, no caso, um padre, como é o padre Fábio de Mello. Tem aqueles que se passam pelos outros. Aí eu acho uma coisa criminosa. Aí eu não consigo achar que é simplesmente os clones, aqueles que gostam, que é homenagem, tem muito disso, né? Não é. Aí é má fé de verdade. E aí, quando ele viu isso, ele postou o seguinte, olha só o que o padre falou. É de cair os olhos da cara, como dizia Clarice Lispector. Soube que este perfil fake, pois não explica que não sou eu que o administra, além de postar coisas que de fato dizem respeito a mim, faz propaganda de tênis, recomenda lojas, tem um site de compras. Olha a sacanagem, gente. Olha o tamanho da sacanagem.
imagem. Então tá aí o texto o que o padre postou. E aí ele fala o seguinte, ele avisou que ele vai processar o autor do perfil. E ele diz, internet não é mais um território sem lei. Se a conduta não for mudada, nós teremos que acionar o querido Jorge Lordello, nosso especialista em segurança. Enquanto isso, por gentileza, avisem aos que não sabem, ironizou citando o apresentador da Rede TV, né, que é aí o Jorge Lordello, que diz que vai apelar para o Lordello para resolver essa história. Padre Fábio de Mello faz sucesso nas redes sociais, já tem mais de 3.700.000 seguidores, isso somente no Instagram. E como tudo tem o bônus e o ônus, ele também é um dos usuários que mais tem fakes espalhados pelas redes sociais. É que existem fakes que não usam também, não avisam quem é, mas não usam a imagem da pessoa para vender coisas. Esse é um crime total, né? Gente, ele anuncia tênis, loja, site de compras, tudo se fazendo passar pelo padre. Tem que levar processo. E tem tudo garantia. Com garantia. É original, primeira linha. Tudo 30 com no garantia. cartão, 50 de Nelo. Ô padre, não, pode ter certeza, se o Lordello entrar na parada, resolve. Operação de risco pro fake aí, com toda certeza, né? E os fakes, eles são mal intencionados mesmo, porque você coloca lá, e aí quando você vai ver, até parece. Mas se você quer fazer um fã-clube, uma homenagem, coloca assim, Instagram original, embaixo da descrição do perfil. Porque quem te seguir já segue sabendo que você é um fã-clube e não o perfil verídico. Por quê? Se você pode seguir o original, você não vai seguir o genérico, né? Eu tava com uma pessoa que tinha minha foto mesmo, idêntica à do meu Instagram original, e ainda o logo da Rede TV. Aí eu passei uma mensagem, quer ser processado? Aí sumiu, entendeu? Porque não pode, gente, não pode, é um absurdo isso, É muito né? engraçado porque eu nunca vi fake nem do Papa, muito menos do Padre Antônio Maria. Eu nunca vi. Agora do padre Fábio de Mello, insistem em fazer fake. Porque eu ainda acredito que ele se coloca muito na vitrine. Muito na vitrine e ele se coloca de uma forma muito pop, sabe? Muito estrela de ser. Mas assim, e talvez gente mau caráter, não, tudo bem. Mas daí você também dá a oportunidade para que as pessoas criem. Mas você também não a mesma coisa que justificar que uma mulher foi atacada porque ela estava de mini saia. É a mesma coisa esse argumento. Não, acho que não. Você pode olhar e não pescar. Claro. Por favor, não. Por favor, não. Boa, Sônia Abrão. Por favor, não. Tá bom, esquece. Deixa o padre. Felipe, eu acho que você tem inveja do padre. Eu invejo do padre? Porque o padre tem 3,5 milhões de seguidores. Não, 3.700. 3.700.000 seguidores. Vai ver que ele compra. Não. Ué, do jeito que é. A Sônia até engasgou, coitada. Que absurdo, Felipe, para. Você vai ter que se confessar. Vai ter penitência da braba aqui, viu? Muito louco. Eu só acho que ele se coloca demais na vitrine. E gosto do padre. Ou se não gostasse, eu acho que você tá bem. Acho ele interessante, acho ele um cara, ele é bonitão, ele é todo galã e tal. Mas ele gosta de lançar livro, ele gosta de fazer novela, ele tá no alto. Já entrou em carinha de anjo. Gente, eu não sei porquê, se ele vai entrar como ele mesmo. Sônia, tudo bem, mas o padre tem que ir lá fazer a missa. Ele tem que... Mas está no contexto da história, tem um outro padre lá que é tão legal, tão avançado, tão moderno quanto ele.